Imagine que você está assistindo a um filme onde a tela de repente escurece e tudo desaparece. O que existia segundos antes da tela apagar? A humanidade sempre se perguntou sobre o momento anterior ao início de tudo. O Big Bang é frequentemente descrito como a cena de abertura da história universal, um ponto de partida definido que marca o nascimento do espaço e do tempo. Muitos acreditam que, se voltarmos o relógio cósmico, chegaremos inevitavelmente a um segundo zero absoluto. Mas será que essa percepção de um início temporal é apenas uma falha na nossa perspectiva limitada? Existe um mistério escondido na matemática dos buracos negros que sugere algo muito mais perturbador. Imagine um ponto de densidade infinita, onde as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. É um beco sem saída intelectual que desafia nossa própria existência. Por que nos sentimos tão atraídos pela ideia de um começo se, talvez, o universo não tenha sido criado dessa maneira? Prepare-se para questionar a base da sua realidade, porque o que aconteceu antes de tudo que conhecemos pode ser a peça que falta para resolver esse enigma monumental. A ciência moderna consolidou a ideia do Big Bang como evento primordial. Ao rebobinar o filme cósmico, como em uma fita antiga, chegamos a um estado de concentração absoluta. Há cerca de 13,8 bilhões de anos, toda matéria e energia estavam comprimidas em um único ponto, conhecido como singularidade. Nesse estado, o espaço e o tempo não existiam de forma independente. O universo era uma massa indivisível de densidade infinita, aguardando para se expandir. Essa é a visão padrão que governa a cosmologia. É um conceito intuitivo, pois tudo que experimentamos no cotidiano tem uma origem, uma causa e um momento de início. O Big Bang oferece essa âncora necessária para nossa compreensão. Sem ele, a narrativa do universo perderia sua estrutura básica. Mas aqui reside um perigo oculto. O conforto de ter um ponto de partida pode nos cegar para a complexidade da própria realidade. O que acontece se a física nos disser que essa singularidade é, na verdade, uma ilusão? O pensamento tradicional nos prende a uma linha reta. Se o tempo tem uma origem, o que existe antes dessa origem? A pergunta parece simples, mas a resposta pode destruir todo o nosso paradigma atual. Você consegue imaginar o tempo sendo apenas uma ilusão? E se o universo fosse como a superfície da Terra? Quando você caminha pelo globo, não encontra uma borda ou um ponto onde a caminhada começou. Você pode seguir em qualquer direção e nunca chegará a um fim delimitado. A proposta de Stephen Hawking e James Hartley propõe algo radicalmente diferente para o cosmos. Em vez de uma singularidade, temos um estado sem fronteiras. A matemática da relatividade geral sugere que o espaço e o tempo formam um tecido contínuo. No entanto, em condições extremas, esse tecido se comporta de modo inesperado. Quando o espaço é imenso, mas o tempo é inexistente, a própria noção de início desaparece. Se não há tempo, não faz sentido perguntar quando algo começou. O início, conforme o entendemos, exige um referencial temporal. Sem esse eixo, a pergunta sobre o que houve antes perde sua validade científica. Estamos diante de um cenário onde o universo existe sem precisar de um gatilho externo. É uma ideia que faz explodir a mente, pois nos força a abandonar a causalidade linear. É como olhar para um círculo e tentar apontar onde ele termina. Essa ausência de limites transforma o Big Bang de um evento criador em um simples estágio de transição em uma existência contínua e sem começo definitivo. Onde essa ausência de tempo nos deixa? A solução para esse paradoxo reside em tratar o tempo como uma dimensão espacial. A proposta de Hartley Hawking substitui a singularidade por um estado euclidiano. Imagine que o tempo, antes do Big Bang, não era uma linha, mas uma superfície curva, semelhante a uma esfera. Não há um ponto onde essa superfície se iniciou ou onde ela terminará. O universo, nessa configuração, torna-se uma entidade autossustentável. Ao remover a necessidade de uma fronteira, eliminamos a necessidade de uma causa que anteceda o tempo. A física se torna elegante. O comportamento do universo em instantes de densidade máxima não é um erro de cálculo, mas uma mudança geométrica na estrutura da realidade. Tudo se concentra, mas nada se quebra. É o fim da singularidade como conhecemos. Essa visão integra a relatividade e a mecânica quântica, criando uma harmonia onde antes havia apenas contradições. É uma nova forma de ver o cosmos que não depende de mitos sobre origens distantes. O universo não tem um começo porque ele não se curva em direção a um passado que nunca existiu de fato. Essa estrutura complexa é o que sustenta toda a nossa existência.
Como podemos processar uma verdade tão vasta e abstrata que ignora nossa intuição mais básica sobre o tempo? Chegamos a uma conclusão perturbadora. O nosso desejo por um início é apenas um reflexo da nossa necessidade humana de ordem. A ciência nos mostra que a realidade é muito mais flexível e estranha do que qualquer livro de ficção científica poderia prever. Ao aceitar que o universo pode não ter fronteiras, abrimos a porta para uma compreensão profunda sobre a nossa própria insignificância. O tempo pode ser apenas uma perspectiva local, uma construção necessária para a vida inteligente operar, mas não uma regra universal. A proposta discutida aqui não tenta nos dar todas as respostas, mas nos convida a observar o vazio com outros olhos. Se o Big Bang não foi o início absoluto, então o universo é um processo eterno que não exige explicações simplistas. E isso não torna nossa existência menos importante, mas muito mais misteriosa. O próximo passo da cosmologia não está em encontrar o momento do nascimento, mas em entender por que o cosmos se organiza dessa maneira tão precisa. A pergunta sobre o que veio antes do início talvez precise ser substituída por uma percepção de que o antes e o depois são conceitos que se dissolvem na vastidão do espaço-tempo sem limites. A jornada para compreender o cosmos está longe de terminar, mas agora você possui a chave para enxergar o horizonte de eventos por trás da cortina de fumaça da singularidade. Imagine que a história de tudo que existe, cada estrela, galáxia e átomo, pudesse ser rebobinada como uma fita magnética antiga até o momento final, o ponto onde o filme da existência simplesmente encerra. Existe algo além desse marco zero, um antes que precede o próprio conceito de início? A física moderna nos coloca diante de um dilema que desafia a intuição, um cenário onde o universo, em seu estado primordial, encontra uma barreira intransponível para o pensamento comum. A questão não é apenas sobre o que existia, mas sobre a própria validade de perguntar. Enquanto observamos o céu noturno, vemos a luz de estrelas que já estão distantes, mas no coração de uma singularidade, as leis que governam essas distâncias colapsam completamente. O que sustenta a realidade quando o palco onde ela habita deixa de ser uma dimensão contínua para se transformar em um ponto de densidade infinita? A curiosidade humana busca um ontem que o tempo pode não ter permitido. O mistério reside em entender se o Big Bang foi um evento no tempo ou a ignição do tempo em si. Para compreender esse abismo, precisamos encarar a fronteira onde a matemática encontra o impossível e descobrir se a própria causalidade, a regra de que toda causa precede um efeito, permanece intacta sob pressões gravitacionais extremas. O vácuo que nos separa dessa resposta é a fronteira final da cosmologia contemporânea, um enigma que aguarda por uma nova lente de percepção. A relatividade geral de Einstein fornece as coordenadas para uma jornada rumo ao extremo da densidade. Quando aplicamos as equações que regem o espaço-tempo em cenários de compressão massiva, como no nascimento do universo ou no núcleo de buracos negros, os números apontam para um destino inevitável, a singularidade. Nesse ponto matemático, a matéria é reduzida a um volume nulo com massa finita, resultando em uma densidade que desafia a lógica. A curvatura do tecido cósmico torna-se tão pronunciada que o próprio conceito de distância perde o significado tradicional. Para a teoria, a singularidade não é um defeito, mas um desfecho necessário dentro das leis que definem como a gravidade domina o cosmos. É o momento em que a física atinge seu limite de tolerância, onde a densidade infinita dita que o espaço deve se curvar sobre si mesmo, extinguindo a possibilidade de extensão. Considerar a singularidade exige aceitar que a matéria, ao se aproximar desse estado, rompe com a estrutura tridimensional que conhecemos. A proposta de uma realidade sem condições de contorno, defendida por mentes brilhantes, sugere que o universo não precisa de uma borda fixa para ser definido. Nessa perspectiva, o cosmos é uma superfície fechada, semelhante à superfície da Terra, onde a ausência de um ponto de partida absoluto torna a noção de começo um erro de percepção. O problema, contudo, surge quando tentamos inserir o tempo nessa geometria, pois se não há uma borda, como o tempo pode ter uma origem clara? A busca pela resposta nos leva a indagar se a causalidade pode sobreviver em um domínio onde a própria geometria proíbe a existência de um antes. A causalidade repousa sobre a premissa de que o tempo é um fluxo linear e contínuo, uma sequência de eventos onde o passado influencia o futuro. Sem a sucessão de instantes, a ideia de causa e efeito desmorona. Em um estado de densidade infinita, essa sucessão é suspensa. Como seria possível estabelecer um nexo causal em um ambiente onde o tempo não possui uma direção determinada ou, pior, onde o tempo sequer existe?
Ao retroceder a evolução do universo, alcançamos um ponto onde a densidade é tão avassaladora que os intervalos entre eventos se comprimem até a anulação. Se não há tempo, não pode haver um antes. Portanto, questionar o que veio antes do início torna-se um exercício sem sentido lógico. A causalidade exige um tempo para se manifestar. Sem ele, a singularidade se torna um isolamento ontológico, um evento sem pai ou mãe na linhagem cronológica. A física que rege o funcionamento das estrelas, a rotação dos pulsares e a atração gravitacional falha diante dessa barreira, pois todas essas variáveis dependem da passagem cronológica. Se o Big Bang foi o momento da criação, ele não ocorreu em um tempo pré-existente, mas foi a própria criação do tempo. Admitir isso significa renunciar à nossa crença de que tudo deve ter uma causa anterior. A singularidade não é o efeito de algo prévio, mas a fonte incondicionada da qual tudo emana. Essa ausência de um momento anterior desafia a estrutura da nossa mente, treinada para encontrar precedentes para cada fenômeno. Se abandonarmos a linearidade, como explicaremos a transição entre nada absoluto e o universo vasto que habitamos? A resposta pode residir não na busca por um passado, mas na redefinição do conceito de origem. A solução para o enigma reside em perceber que o tempo, tal como o conhecemos, é uma propriedade emergente, não uma constante fundamental. Em um ambiente de singularidade, o espaço-tempo não desaparece, ele se transforma em algo distinto, um estado de geometria euclidiana onde as dimensões espaciais e temporais não estão separadas. Nesse cenário, o tempo comporta-se como mais uma dimensão espacial, permitindo que a realidade se feche sobre si mesma como a superfície de uma esfera. Não existe um momento inicial porque o tempo não se estende para fora do universo. Ele está contido na estrutura geométrica do próprio cosmos. A causalidade, longe de ser violada, é redimensionada. Ela deixa de ser uma linha reta que sai de um ponto zero e passa a ser uma propriedade interna de um sistema fechado. O Big Bang não é uma explosão no tempo, mas uma transição de fase onde a causalidade, antes trancada em uma geometria de densidade infinita, começa a se manifestar na forma linear que hoje percebemos. O tempo que medimos com nossos relógios é apenas a manifestação macroscópica dessa dinâmica fundamental. Quando o universo expande e a densidade cai, a singularidade perde seu domínio, permitindo que o tempo flua como uma seta. A verdadeira essência da origem cósmica não é o vazio de um antes, mas a transição de um estado sem tempo para um estado onde a temporalidade se torna possível. Essa perspectiva integra a relatividade e a causalidade, tratando o início do universo não como um evento dentro de um cronograma, mas como o nascimento do cronograma em si. A inteligência humana, ao contemplar essa transição, finalmente compreende que o mistério não está no que antecede, mas na própria natureza da existência que se desdobra do zero para o infinito. A compreensão de que a singularidade representa o nascimento do próprio tempo altera nossa percepção sobre o nosso lugar no cosmos. Não somos apenas observadores de um universo que teve um início, mas sim participantes de um processo contínuo onde a causalidade se estabelece através da expansão e da complexidade. Cada átomo do nosso corpo, cada partícula de poeira estelar, é um fragmento dessa transição primordial que transformou a densidade infinita na vasta tapeçaria que hoje mapeamos com sondas e telescópios. A busca pelas origens, portanto, é uma busca para entender a arquitetura da própria realidade. Ao olharmos para o colapso de uma estrela em um buraco negro ou para o eco de radiação deixado pelo Big Bang, estamos testemunhando as bordas onde a física desafia a nossa compreensão. Não há necessidade de temer o vazio que antecede o início, pois esse vazio é, na verdade, a plenitude de todas as possibilidades contidas em um ponto. O futuro da ciência, com novos telescópios e a detecção constante de ondas gravitacionais, continuará a nos aproximar das respostas, refinando as teorias que descrevem o nascimento de tudo. A curiosidade que nos trouxe até aqui é a mesma ferramenta que, em breve, nos permitirá prever com exatidão o comportamento de objetos sob condições extremas. Enquanto olhamos para a vastidão da Via Láctea e além, lembramos que cada mistério desvendado é uma luz acesa em um universo que, embora tenha um início nebuloso, possui um destino incrivelmente promissor. O fim do mistério não está no horizonte, mas na capacidade contínua de indagar sobre as leis que governam a luz, a matéria e, principalmente, a essência do tempo que nos permite existir para contar essa história. Imagine olhar para o céu noturno e enxergar apenas pontos fixos, uma tapeçaria estática de luzes antigas.
Durante milênios, a humanidade acreditou que nossa galáxia era um cenário imutável, um palco silencioso onde nada mudava além da posição do Sol. Essa percepção confortável está ruindo. O que acontece se descobrirmos que nossa casa cósmica não é o refúgio estável que pensávamos, mas um organismo turbulento, deformado e em constante expansão? A resposta reside em uma missão europeia discreta, mas revolucionária, que silenciosamente mapeou 2 bilhões de estrelas. O custo de acreditar no mito da estabilidade é o cegueira diante da verdadeira história violenta e fascinante da Via Láctea. Estamos prestes a ver como um mapa tridimensional de precisão cirúrgica desmontou o nosso entendimento do cosmos. Se a galáxia fosse um relógio, teríamos passado séculos olhando apenas para os ponteiros, ignorando as engrenagens que estão prestes a travar. A verdade é muito mais instável do que qualquer teoria já desenhada. O que está escondido atrás dessa fachada estática é um mistério que desafia as leis da física que aprendemos nos livros escolares. Prepare-se para questionar tudo o que você achava saber sobre a origem do nosso lugar no universo. Tradicionalmente, a astronomia descreveu a Via Láctea como uma estrutura espiral simples, organizada e compreensível através de modelos matemáticos clássicos. O paradigma vigente sustentava que nossas estrelas seguiam órbitas previsíveis em um disco plano, mantendo uma harmonia quase matemática desde o início dos tempos. Acreditava-se que, ao observar os movimentos locais, poderíamos extrapolar o passado e o futuro de toda a estrutura com precisão absoluta. Essa visão de mundo tratava a galáxia como um sistema isolado, uma ilha cósmica que evoluiu de forma autônoma e ordenada. O modelo padrão da estrutura espiral parecia explicar satisfatoriamente a distribuição de massa e a rotação das estrelas. Acreditávamos que o núcleo galáctico servia como uma âncora gravitacional perfeita, mantendo o balé estelar em um equilíbrio estável. Ao rebobinar mentalmente o filme da existência, imaginávamos uma expansão lenta e constante a partir da singularidade primordial. No entanto, essa confiança excessiva na previsibilidade é, na verdade, uma simplificação perigosa de uma realidade muito mais caótica. Quando olhamos para a estrutura a partir dessa premissa, ignoramos as forças invisíveis que moldam o destino estelar em escalas que transcendem nosso tempo de vida. A ideia de uma galáxia estática é um consolo para quem tem medo da vastidão do caos. Mas, será que essa clareza aparente é apenas o reflexo de nossa limitada capacidade de observar o invisível que flutua entre as estrelas? A verdade é que a Via Láctea é uma selva de colisões, fluxos de gás e deformações que nenhum modelo antigo conseguiu prever com precisão. O que parecia um disco plano é, na verdade, uma estrutura contorcida, oscilando como um peão desequilibrado. A descoberta da onda de Radcliffe, uma gigantesca estrutura de gás de 9.000 anos-luz de extensão, provou que nossa vizinhança é muito mais dinâmica do que qualquer previsão teórica. Além disso, a presença de galáxias satélites como a de Sagitário, que perfurou o nosso disco repetidamente nos últimos bilhões de anos, demonstra que a Via Láctea é um alvo constante de assaltos cósmicos. Esses encontros não são raros, eles são o motor da formação estelar. Sem essas colisões, nossa galáxia seria hoje um deserto escuro e inerte. A complexidade dos braços espirais, que se revelam muito mais numerosos e intrincados do que o esperado, desmente a simplicidade da visão tradicional. Estamos vivendo dentro de uma zona de guerra gravitacional onde estrelas são arremessadas para o espaço intergaláctico, enquanto outras nascem do colapso compressivo de nuvens de gás. Cada movimento detectado pela precisão tecnológica atual revela que não temos um lar estável, mas um sistema vivo, pulsante e em violenta transformação. A própria forma do disco é um registro de cicatrizes de impactos que ocorreram há bilhões de anos, deixando vestígios que apenas agora começamos a decifrar com clareza. O caos não é um erro do sistema, o caos é o sistema. A missão Gaia mudou tudo ao revelar que nossa galáxia é uma criatura viva, reconstruindo sua história através de 2 bilhões de pontos de dados tridimensionais. Esta iniciativa mapeou a posição e a velocidade de estrelas com uma precisão que equivale a medir a espessura de um fio de cabelo a 1.000 quilômetros de distância. Ao integrar essas observações, percebemos que movimento estelar não é aleatório, mas uma coreografia moldada por interações gravitacionais que datam de bilhões de anos. A capacidade de observar o movimento real das estrelas nos permitiu ver o passado e prever trajetórias futuras, transformando uma imagem fixa em um filme de evolução galáctica. Descobrimos que o disco galáctico oscila rapidamente, um fenômeno causado por influências externas que ainda desafiam nossas simulações.
A identificação de buracos negros adormecidos e estrelas que viajam a velocidades anomalas confirmou que a Via Láctea é uma estrutura complexa em constante reconfiguração. Gaia não apenas catalogou luzes, ela mapeou o DNA de uma galáxia. Cada parsec medido revelou que as colisões passadas com galáxias menores foram os catalisadores para a formação do nosso próprio sistema solar. Sem esse esforço monumental de observação, a nossa compreensão da Via Láctea permaneceria presa em teorias obsoletas e incompletas. Agora, possuímos um mapa da dinâmica do cosmos que torna a galáxia inteira tangível, provando que a história do nosso planeta está intrinsecamente ligada a eventos catastróficos que ocorreram no tecido da própria Via Láctea. O legado de mapear 2 bilhões de estrelas não é apenas estatístico, mas existencial, pois nos mostra nosso papel real em uma galáxia que respira. A Via Láctea que habitamos hoje é o resultado de uma série de eventos violentos e fascinantes, cujos reflexos podemos observar em cada braço espiral e em cada onda de gás que percorre o vazio. Entender essa dinâmica nos permite finalmente abandonar a ilusão de um universo estático e abraçar a verdade de um cosmos evolutivo e imprevisível. As informações coletadas servem como uma cápsula do tempo, revelando como a Via Láctea se moldou para permitir a existência da vida como a conhecemos. O fechamento da missão não é o fim, mas o ponto de partida para gerações que irão explorar as próximas camadas de dados já armazenados. Cada bit de informação processada nos aproxima da resposta sobre como a gravidade dita o destino de tudo o que conhecemos. Estamos apenas começando a compreender que nossa galáxia é, de fato, um teatro de magnitudes incalculáveis. Ao olharmos para as estrelas, agora vemos a história da nossa própria criação, gravada em cada movimento e em cada órbita mapeada. A jornada para decifrar a Via Láctea foi, em essência, a jornada para descobrir quem somos dentro deste vasto e vibrante labirinto estelar. O que guardaremos dessa experiência não é o número de estrelas contadas, mas a consciência de que, em um universo que nunca para, nós somos parte fundamental de uma engrenagem que continua a girar, a expandir e a evoluir diante de nossos olhos curiosos. Quando olhamos para o céu noturno em uma noite clara e longe da poluição luminosa, vemos uma faixa esbranquiçada que atravessa o horizonte. Antigos navegadores a batizaram de Via Láctea, uma estrada de estrelas que sempre pareceu aleatória. Por décadas, observamos esse cenário como se fosse uma coleção dispersa de poeira e luz, sem uma ordem clara subjacente. A ideia de que vivemos em um braço espiral, especificamente o braço de Órion, sempre trouxe uma sensação de conforto, como se estivéssemos em uma vizinhança cósmica estática. No entanto, o que aconteceria se você descobrisse que a nossa posição no espaço está ligada a uma estrutura colossal que você nunca viu? Algo que conecta bilhões de toneladas de gás e redefine como o nascimento de novas estrelas acontece ao nosso redor? Prepare-se, pois o que chamávamos de caos é, na verdade, uma engrenagem matemática complexa. O mistério que desvendaremos hoje não está na imensidão do vácuo, mas na geometria invisível que sustenta a existência do nosso Sol. O que você acha que mantém a estrutura da nossa galáxia unida? Seria apenas a gravidade, ou algo muito maior e mais sinuoso está moldando nosso destino sideral enquanto falamos agora? A astronomia clássica nos ensinou que as nuvens moleculares de gás, onde as estrelas nascem, são ilhas isoladas flutuando no vazio do braço de Órion. Olhando para os mapas bidimensionais gerados ao longo do último século, a conclusão parecia lógica: o gás está espalhado de forma desordenada. Se você observar uma região de formação estelar aqui e outra ali, a distância entre elas parece um acaso do destino. A visão predominante era de um meio interestelar granular, onde turbulências locais determinavam onde uma estrela surgiria. Essa perspectiva permitia que astrônomos focassem em eventos isolados, ignorando qualquer conexão de escala continental dentro da galáxia. Era um modelo funcional, prático e, para a maioria dos entusiastas, bastante satisfatório. Mas será que a simplicidade desse modelo não está escondendo a verdade? Imagine se tentássemos entender a circulação global de um oceano olhando apenas para gotas isoladas de água na superfície. A falha de percepção é óbvia, mas, por anos, foi assim que desenhamos o mapa da nossa casa. A pergunta que começa a surgir nas mentes mais curiosas é se as nuvens de gás fossem apenas acidentes aleatórios, como explicamos a sincronia perfeita de certas regiões estelares distantes? A resposta curta é que não explicamos, apenas aceitamos o mistério como parte do desconhecido.
A chegada da missão Gaia mudou tudo ao revelar que não estamos olhando para um amontoado de gás, mas para uma estrutura colossal e ondulatória. A onda Radcliffe, como foi nomeada, é uma gigantesca crista de gás com 9.000 anos-luz de comprimento que atravessa nosso braço de Órion. Ela não é apenas uma curiosidade. Ela é a fundação da nossa vizinhança, contendo 3 milhões de vezes a massa do Sol em matéria-prima estelar. O que antes parecia ser um conjunto de berçários estelares isolados, agora se mostra como um único filamento contínuo. É como se a galáxia possuísse uma coluna vertebral feita de hidrogênio denso. O choque de entender que o Sol está a apenas 500 anos-luz dessa estrutura e que já a atravessamos no passado nos obriga a reconsiderar o nosso lugar no cosmos. Não estamos em um setor pacato e estático, mas surfando uma onda cósmica que se estende por vastidões que a nossa percepção mal consegue processar. A física dessa estrutura sugere um evento violento no passado, talvez uma colisão com uma galáxia anã, que empurrou esse gás e criou o padrão em zigue-zague que vemos hoje. Mas por que o gás se comporta dessa maneira tão organizada em um ambiente tão vasto? O que exatamente poderia ter energia suficiente para criar uma ondulação de 9.000 anos-luz através de uma estrutura inteira? A síntese desse conhecimento nos leva a uma nova era da astrofísica, onde estruturas macroscópicas ditam as regras da criação. A onda Radcliffe revela que nascimento estelar não é um evento isolado, mas uma sinfonia coreografada por essa coluna vertebral galáctica. O gás não se acumula onde quer. Ele se comprime nas cristas dessa onda, criando condições perfeitas para que nuvens moleculares entrem em colapso e deem vida a novos sóis. O Sol, ao surfar essa estrutura, foi moldado pelas densidades e forças dessa onda ao longo de milhões de anos. Entender isso muda nossa perspectiva sobre a evolução galáctica. As galáxias espirais não são apenas redemoinhos de estrelas, mas sistemas vivos, pulsantes, onde ondas de densidade viajam através do disco, esculpindo a matéria em padrões geométricos belíssimos. A existência dessa estrutura contínua valida a ideia de que o cosmos é conectado por teias invisíveis de massa e energia. Se a formação estelar é guiada por essas ondas, talvez toda a nossa compreensão sobre a distribuição de planetas e a probabilidade de vida precise ser reavaliada sob a luz dessas novas descobertas. Como podemos prever o surgimento de novas estrelas se não compreendemos a mecânica dessas correntes gasosas? Estamos apenas começando a desenhar o mapa do nosso oceano cósmico e a descobrir as correntes que o movem para o futuro. Ao contemplarmos a Via Láctea, a sensação de insignificância é inevitável, mas a compreensão de que participamos de um sistema tão intrincado traz um novo significado ao nosso existir. A onda Radcliffe é a prova de que, no vasto teatro do universo, a ordem emerge dos lugares mais improváveis. O que víamos como vácuo é, na verdade, um ambiente rico em estruturas organizadas que não apenas permitem a nossa existência, mas a facilitam. Nossa jornada de 13 bilhões de anos, desde a singularidade inicial até a forma atual da galáxia, é apenas um piscar de olhos, e estar presentes para identificar a geometria oculta da nossa própria vizinhança é uma vitória da nossa inteligência. Olhar para o céu agora significa ver além dos pontos brilhantes, significa enxergar a teia de gás, as ondas de densidade e a dança invisível que mantém tudo coeso. O futuro das missões espaciais, com dados cada vez mais precisos, promete revelar outras estruturas como a de Radcliffe, talvez ainda maiores e mais complexas, escondidas entre os braços da galáxia. O que resta saber é: quais outros padrões se escondem na escuridão do espaço à espera de serem mapeados pela nossa curiosidade? A busca por essas respostas é o que impulsiona a humanidade a olhar para cima com a convicção de que, apesar da imensidão, não estamos perdidos no caos, mas integrados em um design grandioso e fascinante que, enfim, começamos a compreender. Imagine um sistema binário onde a dança gravitacional não é de harmonia, mas de um extermínio lento e inevitável. No vasto vazio da nossa galáxia, existem monstros invisíveis que desafiam nossa compreensão sobre a estabilidade estelar. O pulsar PSR J0952 é um exemplo perfeito desse terror silencioso, girando 707 vezes por segundo, um ritmo frenético que acelera o destino de tudo que se encontra ao seu redor. Este corpo celeste não apenas ocupa espaço, ele molda o próprio tecido do tempo ao seu redor. A física nos diz que estrelas deveriam coexistir em órbitas estáveis por bilhões de anos. Contudo, estamos prestes a desvendar o mecanismo oculto que torna certos sistemas verdadeiras armadilhas mortais. O que define o limite entre uma órbita estável e a destruição total?
Se você acredita que o cosmos é um lugar de paz, prepare-se para encarar a realidade brutal de uma predação estelar que ocorre a apenas 2000 anos-luz de distância. A resposta para o fim da estabilidade não está na distância entre as estrelas, mas na fome insaciável de um pulsar que devora seu companheiro até a aniquilação. A ideia tradicional de que sistemas binários evoluem de forma equilibrada através do tempo é um pilar da astronomia que sustenta nossa visão sobre a vida das galáxias. Estrelas nascem, vivem e morrem em ciclos regidos pela gravidade e pela fusão nuclear. Em sistemas binários, espera-se que as duas estrelas mantenham um balanço onde a massa é preservada ou trocada lentamente, permitindo que ambos os corpos alcancem o fim de suas vidas de maneira coordenada. A natureza, em sua essência, busca o repouso. Observamos a Via Láctea através do mapa preciso da missão Gaia e vemos órbitas circulares estáveis, provando que a gravidade, na maioria dos cenários, promove a ordem em vez do caos. Esta visão nos dá conforto, sugerindo que o universo é uma máquina bem lubrificada, onde cada engrenagem cumpre seu papel sem interferir no destino da outra. Se as estrelas mantiverem sua integridade original, elas seguirão órbitas previsíveis, quase como um relógio cósmico perfeito. No entanto, o que acontece quando uma das estrelas decide romper este pacto de coexistência pacífica? A estabilidade é apenas uma ilusão temporária, um estado de repouso que esconde uma instabilidade latente, pronta para ser revelada quando um dos parceiros atinge uma densidade crítica. A perfeição do equilíbrio parece inabalável, até que o peso da matéria começa a ditar uma nova e cruel realidade de colapso. A realidade, contudo, é muito mais agressiva. O pulsar, um remanescente denso e magnetizado, não se contenta com a órbita partilhada. Ele inicia um processo de sucção ativa, arrancando camadas inteiras de plasma da superfície de sua estrela companheira. Este fenômeno, conhecido como sistema Viúva Negra, transforma a parceira em uma vítima condenada. O pulsar acelera seu giro ao absorver o momento angular e a massa do par, inflando um disco de acreção que irradia energia letal. Não estamos diante de um equilíbrio, mas de uma predação desenfreada onde o pulsar, quanto mais consome, mais se torna uma força gravitacional esmagadora. O tempo de vida da estrela companheira, que deveria durar eras, é reduzido a meros séculos. A massa transferida é convertida em combustível para a rotação frenética do pulsar, que agora pesa 2,35 massas solares, quase tocando o limite físico de estabilidade. O colapso é o objetivo final desta voracidade. O pulsar está literalmente se alimentando do seu futuro, tornando-se mais massivo e instável a cada grama capturado. O que vemos aqui não é uma evolução natural, mas um processo de autodestruição acelerada. O pulsar ignora a harmonia orbital, impondo uma ditadura gravitacional que aniquila o parceiro em troca de uma aceleração quase divina em seu próprio giro. A predação é o novo motor deste sistema, empurrando o pulsar para um limite de densidade onde a própria matéria colapsa sob si mesma. A Viúva Negra representa, portanto, um ciclo de predação estelar onde a transferência de massa garante a sobrevivência do pulsar à custa da aniquilação completa do seu par. É uma troca de energia fundamentalmente desigual. A massa da estrela companheira processada, aquecida e incorporada ao pulsar, fazendo com que o vencedor da disputa ganhe uma nova identidade, a de um buraco negro. Esta transformação ocorre no limite da compressão quântica. Quando a pressão de degeneração dos nêutrons finalmente cede, o pulsar deixa de existir como uma estrela e se torna uma singularidade. A sobrevivência do pulsar, nesse contexto, é puramente transitória, pois ao atingir o limite de massa, ele mesmo se condena ao colapso final. Esta transição nos ensina que a energia, no cosmos, nunca é dissipada sem um custo terrível. O sistema é uma engrenagem de morte, onde o tempo de vida do pulsar depende da rapidez com que ele pode consumir o restante da matéria da estrela que um dia foi seu igual. A estabilidade anterior foi substituída por uma corrida frenética contra o próprio limite da física. Ao observarmos este processo, presenciamos um dos eventos mais raros e energéticos do universo. O pulsar vive através da morte de seu par, consolidando seu poder gravitacional até que o universo não permita mais que ele continue sendo o que é. A simbiose virou canibalismo cósmico, e o resultado será uma explosão gravitacional que ressoará através da estrutura do espaço-tempo. Ao contemplar o destino de sistemas como o do PSRJ 0952, percebemos que o equilíbrio estelar é um conceito relativo, frequentemente sujeito a mudanças brutais. O cosmos não é estático. É um palco de transformações violentas onde a matéria busca incessantemente um estado de menor energia.
A Viúva Negra nos mostra que, mesmo em sistemas que parecem duradouros, a semente da destruição pode estar na própria atração gravitacional que deveria mantê-los unidos. A transferência de massa, vital para a existência do pulsar, é o mesmo mecanismo que sela o destino tanto do predador quanto da presa. A ciência, ao estudar esses eventos, nos permite vislumbrar o momento exato em que as leis da natureza são levadas ao extremo. Não estamos apenas olhando para uma estrela morrendo, estamos olhando para a transição de um estado da matéria para outro, um ponto de inflexão onde a luz dá lugar à escuridão absoluta do horizonte de eventos. Esta percepção altera nossa visão sobre a estabilidade da própria galáxia. Se sistemas binários podem se tornar bombas-relógio, a evolução das galáxias é ditada por estes encontros extremos. Ao olhar para o céu, lembre-se de que a aparente calma das estrelas é apenas a fachada de um teatro dinâmico, onde a sobrevivência é conquistada pelo consumo voraz. O pulsar, em sua dança frenética, continua a devorar, indiferente ao fim que ele mesmo, através de sua ganância massiva, está prestes a encontrar. A física é implacável, e no caso desses sistemas, o colapso não é uma questão de si, mas de quando a gravidade vencerá a batalha final. Imagine um objeto celestial com a massa de 2 sóis comprimida no tamanho de uma cidade pequena. No coração dessa estrutura, a matéria não se comporta como conhecemos, mas como um oceano de partículas subatômicas em uma disputa frenética pela existência. A densidade é tão extrema que uma única colher desse material pesaria bilhões de toneladas aqui na Terra. Mas o que mantém esse titã coeso? E, mais inquietante, o que aconteceria se adicionássemos apenas 1 grama mais de massa a esse equilíbrio quase perfeito? A resposta a essa pergunta é o segredo mais bem guardado do cosmos, uma fronteira onde as leis da física que conhecemos simplesmente deixam de funcionar. Muitos olham para o céu noturno e veem apenas luz e calma, ignorando que, bem acima de nossas cabeças, máquinas gravitacionais estão operando no limite absoluto do que a natureza permite. Se você deseja compreender a mecânica por trás da destruição estelar e como o universo limpa seu próprio passado, prepare-se para adentrar o domínio onde o espaço e o tempo se curvam até desaparecerem por completo. No centro das estrelas de nêutrons reside uma força invisível, mas indestrutível, conhecida como pressão de degeneração dos nêutrons. Quando uma estrela massiva esgota seu combustível, ela colapsa, e a gravidade aperta o núcleo com uma força inimaginável. Em um estado normal, elétrons e prótons se repelem, mas sob essa pressão colossal, eles são esmagados juntos, transformando-se em um mar denso de nêutrons. O princípio de exclusão de Pauli entra em cena aqui, proibindo que 2 nêutrons ocupem o mesmo estado quântico simultaneamente. Essa resistência mecânica quântica, puramente estatística, cria uma barreira de pressão inabalável. Ela atua como uma mola estelar eterna, empurrando para fora com força suficiente para deter o avanço da gravidade. É essa estabilidade quântica que sustenta o objeto contra seu próprio peso. A estrutura atinge um equilíbrio estático, onde a atração gravitacional é perfeitamente neutralizada pelo emaranhado de nêutrons comprimidos. Enquanto a massa da estrela se mantiver abaixo do valor crítico, a natureza mantém a ordem, garantindo que o núcleo não se torne nada além de uma esfera de nêutrons ultradenso. A estabilidade aqui é um triunfo da mecânica sobre a desordem espacial. A gravidade não possui limites. Ela é uma força que sempre se acumula, um convite constante ao abismo que nunca dorme. A pressão de degeneração dos nêutrons, por mais poderosa que seja, tem um limite físico determinado pela velocidade de propagação das informações dentro da estrela. Quando a massa acumulada supera o limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff, o equilíbrio se rompe de forma catastrófica. O que ocorre é uma guerra de atrição onde a gravidade, acumulando energia, vence cada pequena resistência quântica. O nêutron, antes inviolável, torna-se uma vítima da própria densidade. À medida que a estrela cresce pela captura de material de companheiras estelares, a pressão interna aumenta até que a velocidade necessária para manter a estabilidade excederia a própria velocidade da luz. A geometria do espaço-tempo começa a se curvar sobre si mesma, criando um funil de onde nada pode escapar. Não há força fundamental no universo capaz de segurar esse colapso uma vez iniciado. A massa dita o destino, e a gravidade, implacável, reduz a estrutura inteira a um ponto de volume zero e densidade infinita. A física estelar aqui é substituída pela geometria da singularidade. O limite TOV funciona como fiel da balança no teatro do cosmos.
Ele não é uma barreira arbitrária, mas uma fronteira definida pela interação entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Quando uma estrela de nêutrons alcança essa massa crítica, a pressão de degeneração dos nêutrons não consegue mais suportar o peso esmagador das camadas exteriores. O resultado é uma falha estrutural em uma escala inimaginável. Em menos de 1 milissegundo, a estrela perde sua identidade física. Ocorre o colapso gravitacional absoluto, onde toda a matéria da estrela é engolida pelo seu próprio horizonte de eventos. É o nascimento de um buraco negro, um objeto que desafia todas as nossas noções de espaço. A energia liberada nesse processo é vasta, enviando ondas gravitacionais que estremecem o tecido da realidade, sinais esses que nossos detectores terrestres começam a captar hoje. Esse evento não é uma mera extinção, é a transição da matéria para um estado onde a informação é isolada do resto do universo. A síntese desse processo mostra que o destino final de qualquer massa excessiva no universo é, inevitavelmente, o silêncio absoluto da singularidade, onde as leis da termodinâmica cedem à pura geometria gravitacional. Observar o limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff é olhar para o ponto exato onde a realidade se desconstrói. Entender esse fenômeno não é apenas um exercício acadêmico de astrofísica, mas uma investigação sobre os fundamentos da própria matéria. Quando analisamos o destino de estrelas como sistema de nêutrons que devora sua companheira, estamos testemunhando a própria natureza testando seus limites. O colapso estelar é um dos espetáculos mais grandiosos e violentos que existem, um marco que define que mesmo as estruturas mais robustas do universo são escravas da gravidade. No futuro, com novos instrumentos de detecção, talvez consigamos presenciar em tempo real esse momento de transformação, onde uma estrela se apaga para dar lugar a um buraco negro. É uma lembrança constante de que o universo está em um estado de fluxo perpétuo, onde a criação e a destruição dançam em um ciclo contínuo de colapso e renovação. Se você sente que a existência é um mistério, lembre-se de que cada átomo em seu corpo já foi parte de processos estelares semelhantes a esses, forjados em caldeirões de pressão e gravidade que, eventualmente, decidiram nosso lugar nas estrelas. O segredo do limite TOV é o segredo do próprio destino final de toda a matéria. Imagine que a nossa existência seja apenas uma coincidência estática em um oceano de estrelas inalterado. Olhamos para a Via Láctea e a enxergamos como um mecanismo de relógio suíço, preciso e imperturbável, onde o nascimento de cada sistema solar segue uma trilha solitária. Mas e se o Sol não fosse apenas um espectador da história galáctica, mas sim o produto de uma violência cósmica? Olhe para o céu noturno e você verá apenas silêncio. Porém, as evidências mais recentes revelam que nosso sistema nasceu de uma instabilidade catastrófica. O que a ciência escondia até agora é que a nossa tranquilidade é fruto de um choque frontal entre gigantes galácticos. Prepare-se, pois a história do nosso sistema solar não começou com uma centelha organizada, mas com uma confusão estelar que desafia tudo o que sabemos sobre a estabilidade do universo. O que estamos prestes a descobrir vai mudar a forma como você enxerga a própria origem da vida, revelando que estamos aqui apenas porque algo imenso nos empurrou no momento exato em que tudo deveria ter parado. A calma é uma ilusão absoluta. O que realmente nos criou foi o caos, e esse caos começou com um intruso que atravessou nossa galáxia, deixando um rastro de estrelas onde antes havia apenas o vazio infinito. A narrativa convencional nos diz que o sistema solar é um evento isolado e independente de sua vizinhança galáctica. Observamos o disco da Via Láctea e assumimos que a gravidade agiu sozinha, compactando nuvens de gás em estrelas ao longo de éons de solidão. Essa visão sugere que a formação planetária é um processo interno, quase biológico em sua autonomia, onde a evolução química das nuvens moleculares ocorre sem interferências externas. Se olharmos para a física estelar pura, a compressão de uma nebulosa deveria bastar para iniciar a ignição de uma estrela como o Sol. O isolamento seria, portanto, a condição ideal para que sistemas complexos se formassem sem serem destruídos por forças de maré ou dispersões gravitacionais. Sob essa ótica, o nosso Sol é apenas o resultado de uma densidade estatística favorável. A física básica nos convence de que o sistema é um sistema fechado, onde o que acontece a 100 mil anos-luz de distância não possui relevância alguma para nossa órbita atual. Acreditamos que a estabilidade é a regra. Se o Sol nasceu, foi porque a nuvem de gás atingiu o limite crítico por conta própria, ignorando o restante da galáxia. A pergunta que resta é se essa paz, tão bem descrita pelos modelos clássicos, não é apenas uma conveniência matemática que ignora a realidade violenta do espaço.
Se o Sol se formou sozinho, por que o ritmo de nascimento de estrelas na Via Láctea sofreu mudanças tão drásticas há 5 bilhões de anos? O mistério não é sobre estabilidade, mas sobre a estranha aceleração que transformou nossa galáxia. A estabilidade absoluta é uma falácia que a missão Gaia desmontou completamente. A Via Láctea não é um sistema fechado, mas um ecossistema vivo e constantemente invadido. A galáxia Nandi-Sagitário, uma vizinha menor e teimosa, tem cortado o disco da nossa galáxia repetidas vezes, como uma faca atravessando seda. Essas colisões não são apenas encontros galantes, elas são marteladas gravitacionais que agitam todo o gás interestelar. Quando o Sagitário penetra nossa galáxia, a gravidade distorce as nuvens de poeira e gás, comprimindo-as contra as leis da inércia. É como se alguém jogasse uma pedra num lago parado, forçando a água a se moldar em novas formas. Sem esse intruso, o material que compõe os planetas estaria disperso, diluído e incapaz de colapsar sob a pressão necessária para a ignição solar. A galáxia Nandi-Sagitário não é um detalhe periférico, ela é o gatilho. As ondas de choque dessas passagens atravessam um braço espiral de Órion, comprimindo material bruto e forçando o nascimento súbito de milhões de estrelas. Antes dessas colisões, a taxa de formação estelar da Via Láctea estava em um declínio melancólico. De repente, quase metade das estrelas do disco fino surgiram em uma explosão de atividade sem precedentes. O fenômeno não foi uma escolha interna da galáxia, mas uma reação direta à intrusão externa. A pergunta que devora a física é se o Sol, que surgiu exatamente nesse período crítico, poderia ter se formado sem esse empurrão violento. Olhando para trás, a perspectiva sobre nossa origem torna-se profundamente radical. A ideia de que estamos aqui por um acaso isolado perde o sentido frente às evidências de que fomos forjados por um evento de escala colossal. Sagitário não destruiu nossa casa, ele a construiu ao destruir a estagnação. O Sol não é uma exceção à regra, mas o exemplo mais brilhante da capacidade do universo em criar ordem através da destruição. Toda vez que você observar o mapa da Via Láctea, com suas espirais e braços, lembre-se de que aquelas curvas não são apenas movimentos naturais. Elas são as cicatrizes de colisões passadas que ainda ressoam no movimento das estrelas. A história de Sagitário nos ensina que a evolução da galáxia é marcada por encontros, não por isolamento. O Sistema Solar é um testemunho vivo desse processo, um lembrete de que a vida é, por definição, resiliente ao caos. Se o Sol foi o resultado dessa turbulência, o que mais poderá surgir das próximas colisões que a Via Láctea está destinada a enfrentar? Estamos apenas no começo da compreensão de que nossa existência é um elo em uma corrente muito maior de eventos cósmicos. Enquanto observamos os dados coletados nas últimas décadas, sentimos o peso de uma verdade que nos conecta com o resto do cosmos. Somos parte de um teatro onde as peças batem umas nas outras para que novas estrelas possam brilhar. O nascimento do seu próprio mundo, com cada átomo de carbono em seu corpo, carrega o DNA desse impacto antigo. Não somos habitantes de um jardim isolado, somos viajantes em uma galáxia que se redefine a cada colisão. Imagine um mundo onde o horizonte é apenas água infinita, sem continentes, sob um céu composto por uma atmosfera espessa de hidrogênio. Durante décadas, a ciência buscou o espelho da Terra entre as estrelas, focando em planetas rochosos que possuíssem a mesma proporção de rocha, ferro e oxigênio que definem nosso lar. A busca por exoplanetas sempre foi pautada pelo tamanho e pela composição geológica. Se um corpo celeste não se assemelhasse ao nosso solo firme, era descartado como um fracasso cósmico. No entanto, o cosmos esconde segredos que desafiam nossa intuição. O que acontece se a vida não precisar de uma crosta terrestre estável para florescer? Talvez o erro fundamental da nossa exploração espacial não tenha sido a tecnologia, mas a nossa própria definição do que significa estar vivo. A resposta para a maior pergunta da história pode estar escondida em um tipo de planeta que ignoramos por muito tempo, tratando-o como um desvio estatístico. Estamos prestes a descobrir que a habitabilidade é um conceito muito mais líquido do que a geologia rígida nos permitiu acreditar até agora, forçando uma reavaliação total sobre o nosso lugar solitário no universo. Por muito tempo, a astronomia impôs uma regra rígida para a vida. Para ser considerado um candidato sério à habitabilidade, um planeta precisava ser telúrico. Isso significava possuir uma superfície rochosa definida, um núcleo metálico e uma atmosfera que permitisse a existência de água líquida em ciclos de evaporação e condensação.
Olhávamos para mundos como Marte ou Vênus e buscávamos a semelhança absoluta com a composição da Terra. A lógica era simples. A vida evoluiu em um ambiente onde o carbono, o nitrogênio e o oxigênio interagem com rochas ricas em minerais, criando uma base química estável. O foco em planetas rochosos era, em essência, uma projeção do nosso próprio sucesso biológico. Buscávamos o conforto do solo firme, da tectônica de placas e da ciclagem de minerais através da erosão. Se um planeta fosse grande demais, com uma atmosfera densa, imaginávamos apenas um gigante gasoso inóspito, incapaz de abrigar qualquer forma complexa. A ciência tornou-se refém de um modelo geológico que supunha ser a única trilha possível para a emergência de micro-organismos. Contudo, essa visão estreita de planetas rochosos como únicos berços da vida pode estar prestes a ruir diante de novas evidências atmosféricas. A descoberta de exoplanetas como K218b e TOI 733b mudou drasticamente o panorama da busca por vida extraterrestre. Estes mundos, frequentemente classificados como subnetunos, apresentam características que desafiam um paradigma rochoso. Eles não são gasosos como Júpiter, mas também não são rochosos como a Terra. Eles são mundos oceânicos cobertos por uma camada global de água, protegidos por atmosferas ricas em hidrogênio, os chamados mundos ICEAN. Nesses ambientes, a pressão atmosférica é colossal e a temperatura pode ser drasticamente diferente do que conhecemos, mas a presença de água líquida é uma constante. Enquanto a geologia terrestre depende da interação entre rocha e atmosfera, o modelo ICEAN sugere que a química da vida pode ocorrer inteiramente no oceano, utilizando o hidrogênio como isolante térmico ou solvente secundário. A existência desses planetas, que superam inúmeros mundos rochosos em nossa galáxia, amplia os parâmetros de habitabilidade de forma radical. Se a vida pode prosperar em oceanos globais sem precisar de continentes para processar minerais, então a maioria dos planetas que antes classificávamos como estranhos ou estéreis podem, na verdade, ser jardins de vida microscópica. A biologia, nesse cenário, deixa de ser uma refém da geologia e torna-se uma adaptação direta aos oceanos planetários. A convergência entre o modelo ICEAN e a exploração astrobiológica aponta para uma verdade desconfortável. O design terrestre é apenas um dos muitos caminhos. O que define a habitabilidade não é a rocha abaixo dos pés, mas a estabilidade química da água líquida em contato com fontes de energia. Em mundos oceânicos, a vida pode encontrar refúgio em aberturas hidrotermais no fundo do oceano, funcionando de maneira análoga aos ecossistemas de extremófilos que habitam os oceanos da Terra, mas totalmente dissociados da luz solar ou da crosta terrestre. O modelo ICEAN demonstra que a vida pode florescer sob atmosferas exóticas, onde o hidrogênio cria uma estufa capaz de manter o oceano líquido mesmo em zonas de órbita que consideraríamos frias. Essa nova compreensão desvincula a sobrevivência biológica da dependência exclusiva de minerais terrestres. Estamos vendo a transição de uma ciência focada em espelhar a Terra para uma ciência focada em entender a versatilidade da química orgânica. A habitabilidade, no fim, é uma questão de disponibilidade de solventes e fluxos de energia. O oceano é, possivelmente, o maior e mais eficiente laboratório biológico que a natureza já criou, independente de haver terra firme para sustentar as primeiras faíscas da evolução. O universo, ao que tudo indica, prefere o fluido ao sólido. A busca por exoplanetas oceânicos nos leva a uma conclusão inevitável sobre a vastidão da Via Láctea. Se mundos com oceanos globais são, de fato, mais comuns do que planetas rochosos similares à Terra, então a probabilidade matemática de encontrar vida aumenta exponencialmente. O que antes considerávamos anomalias ou falhas de formação planetária agora desponta como verdadeiro padrão do cosmos. A habitabilidade é muito mais resiliente e adaptável do que nossas teorias anteriores permitiam. Ao observar dados de missões espaciais recentes, percebemos que o hidrogênio, a água e os elementos orgânicos estão espalhados por todo o tecido galáctico, esperando apenas pelas condições adequadas para se tornarem sistemas biológicos funcionais. Não precisamos de uma segunda Terra para encontrar companhia ou para entender a origem da vida. Precisamos apenas olhar para a vastidão dos oceanos estelares. O futuro da exploração espacial não será medido apenas por rochas que pesamos ou superfícies que mapeamos, mas pelo entendimento profundo de como a água pode sustentar a complexidade em cenários que antes pareciam hostis. O oceano global não é apenas um lugar, é a nova fronteira da nossa existência.
A vida, em sua forma mais persistente e profunda, possivelmente habita o fundo de mares distantes, indiferente à nossa procura, aguardando que nossos instrumentos finalmente confirmem a sua presença silenciosa no escuro infinito. Imagine observar uma vela acesa a 100 quilômetros de distância. Mesmo assim, conseguir identificar exatamente do que é feita sua chama. É exatamente esse desafio astronômico que enfrentamos ao tentar espiar mundos localizados a centenas de anos-luz de distância. A vastidão do espaço não é apenas um vazio, é um véu intransponível que esconde a composição química de atmosferas alienígenas. Muitas vezes acreditamos que a tecnologia atual nos permite ver detalhes nítidos de exoplanetas como K218b, mas a realidade óptica impõe limites severos. O que vemos, na verdade, são pontos indistinguíveis de luz, onde a profundidade e a complexidade biológica permanecem ocultas pela barreira inabalável da distância cósmica. A luz que chega até nossos instrumentos é o único mensageiro disponível nesse silêncio absoluto. Como extrair uma assinatura de vida de um fóton que viajou por eras através do vácuo? A frustração de olhar para o firmamento e encontrar apenas pontos cegos é o combustível da ciência moderna. Se a distância é a muralha, como podemos esperar tocar a verdade química de um lugar onde jamais pisaremos? A distância astronômica condena qualquer tentativa de análise direta da química planetária fora do nosso sistema solar. Considere que mesmo a sonda mais rápida construída pela humanidade levaria milhares de anos apenas para alcançar a vizinhança estelar mais próxima, quanto mais um exoplaneta situado a 120 anos-luz. As distâncias são absurdas e a escala da nossa própria casa galáctica nos mantém confinados. Quando tentamos captar a luz de mundos como K218b, o brilho das estrelas hospedeiras mascara qualquer sinal tênue de uma atmosfera. O ruído luminoso das estrelas é como tentar ouvir o sussurro de uma formiga no meio de um show de rock. A luz é difusa, a sinalização é escassa e a resolução dos nossos melhores telescópios espaciais, por mais impressionantes que pareçam, ainda esbarra na física básica da difração e da interferência. Se a luz precisa atravessar poeira, detritos e a própria turbulência estelar antes de chegar aos nossos espelhos, como podemos confiar que as cores que vemos representam algo concreto? A densidade da informação que nos chega é mínima e a incerteza estatística se acumula a cada segundo de observação. Estamos, essencialmente, tentando ler uma carta escrita em tinta invisível através de uma tempestade de areia interestelar. A espectroscopia altera radicalmente essa percepção de impotência ao transformar o espectro luminoso em uma linguagem inteligível. Quando um planeta cruza o disco da sua estrela, um evento chamado trânsito, a luz estelar é filtrada pelas camadas gasosas que envolvem o mundo. Cada elemento químico presente nessa atmosfera, seja vapor de água, metano ou sulfeto de dimetila, absorve comprimentos de onda específicos como uma impressão digital única. O telescópio espacial James Webb utiliza seu espelho colossal e sua capacidade infravermelha para capturar essa luz residual. Ao decompor essa radiação em um espectro, revelamos lacunas precisas que funcionam como um código de barras químico. Não estamos apenas vendo o planeta, estamos lendo a sua constituição atmosférica. O infravermelho penetra a poeira e o gás, revelando moléculas que antes eram invisíveis aos olhos convencionais. Esta técnica ignora a distância física e foca na interação atômica fundamental entre a luz e a matéria. A precisão é tanta que conseguimos detectar variações em frações minúsculas da luz estelar original. O fato de moléculas como metano e vapor de água serem identificadas mostra que a distância, embora seja um obstáculo físico, não é uma barreira absoluta para a decodificação da realidade química. É a luz, e não a navegação espacial, que se tornou a nossa ferramenta de exploração definitiva. A busca por evidências de vida em mundos distantes é uma maratona técnica de precisão sem precedentes. Embora a escala do universo insista em nos isolar em nossa própria bolha, a capacidade de decompor a luz nos confere uma forma de onisciência química. Cada molécula identificada na atmosfera de um exoplaneta através da técnica espectroscópica é um lembrete de que as leis da física e da química são universais. O James Webb não é apenas um telescópio, é um espectrômetro de alta resolução capaz de ler as histórias gravadas no ar de mundos a anos-luz de distância. O que aprendemos hoje sobre o metano ou a água em planetas distantes estabelece o roteiro para futuras descobertas que podem incluir a confirmação definitiva de processos biológicos alheios à Terra. Se a distância nos separa, a luz nos une, oferecendo uma janela clara para a vastidão.
O futuro desta investigação não depende de naves estelares, mas da nossa crescente habilidade em refinar a leitura desses sinais luminosos. A verdade sobre o que existe nos confins da galáxia já está viajando em direção aos nossos instrumentos. Basta que tenhamos a sabedoria técnica para decifrá-la adequadamente. Continuar a refinar esses métodos significa que, em pouco tempo, poderemos distinguir com clareza o que é apenas rocha e gás daquilo que respira, vive e pulsa no escuro, transformando finalmente o mistério do desconhecido em um catálogo de vizinhos cósmicos. Imagine um evento astronômico que nunca foi registrado, algo que a ciência sempre observou apenas como um evento consumado e estático. O J0952, uma estrela de nêutrons de proporções colossais, está acelerando em um ritmo que desafia nossa compreensão sobre a matéria densa. O universo nos reserva um espetáculo de transformação catastrófica, e a pergunta que pulsa no centro da astrofísica é se conseguiremos capturar a transição exata do colapso. O relógio cósmico está correndo, e a agitação que este pulsar causa nos detectores de ondas gravitacionais não é apenas um sinal de ruído, é o aviso prévio de uma morte estelar. O que você faria se pudesse assistir, em tempo real, ao nascimento de um buraco negro enquanto a própria estrutura do espaço-tempo ao seu redor se contorce em agonia? Este enigma não é apenas sobre a morte de uma estrela, mas sobre a fronteira do desconhecido. A história da astronomia é uma longa sucessão de estudos sobre buracos negros, mas sempre sob a ótica da observação tardia. Detectamos buracos negros pelo seu apetite voraz, pela radiação emitida pelos discos de acreção ou pela forma como distorcem a luz de objetos distantes. Contudo, todos os alvos que conhecemos já completaram sua metamorfose. O buraco negro é, para nós, um fato estabelecido, uma entidade que reside em um estado de singularidade absoluta onde as leis conhecidas da física cessam de operar com previsibilidade. Não temos o registro visual ou instrumental do momento exato em que a pressão de degeneração de nêutrons é vencida pela força insaciável da gravidade. Estudamos as cicatrizes de um colapso, mas não o colapso em si. Essa limitação fundamental transforma qualquer buraco negro em uma incógnita histórica, algo que aparece no mapa do cosmos como um ponto de não retorno já consolidado, escondido atrás de um horizonte de eventos intransponível. A ciência até hoje tem sido uma arqueóloga de eventos catastróficos passados. A estrela J0952 desafia esse paradigma de observação remota ao apresentar sinais claros de um colapso em curso. Com uma massa equivalente a 2,35 vezes a do Sol, este pulsar gira 707 vezes por segundo, um ritmo frenético que o coloca perigosamente próximo ao limite de Tolman-Oppenheimer-Volkoff. O que torna o J0952 um alvo sem precedentes é a aceleração na transferência de massa que ele recebe de sua estrela companheira, uma vítima que está sendo literalmente devorada. Detectores de ondas gravitacionais já começaram a capturar oscilações sutis, ecos de uma estrutura estelar que não consegue mais manter seu equilíbrio. Dados de raio-x revelam uma acreção de matéria tão intensa que a compressão nuclear no núcleo do pulsar atingiu níveis críticos. Não estamos observando uma relíquia, estamos observando um processo dinâmico. O sistema J0952 é uma bomba-relógio astrofísica que nos oferece a oportunidade de monitorar o acúmulo de tensão gravitacional até o segundo exato em que a matéria colapsa sob sua própria massa. A gravidade aqui não é uma força estática, é um predador que está prestes a fechar a mandíbula. O J0952 representa a ponte definitiva entre o que supomos e o que podemos verificar na prática. Ao integrar dados de emissões de rádio com as perturbações nas ondas gravitacionais e a radiação de alta energia, estamos construindo um sistema de monitoramento para o nascimento de uma singularidade. Se este colapso ocorrer dentro da janela de monitoramento atual, teremos, pela primeira vez na história da humanidade, a chance de ver a transição física do estado de nêutrons para o estado de buraco negro. Isso invalidará ou confirmará diversas teorias sobre a matéria exótica, como a hipótese dos quarks estranhos que poderiam, teoricamente, segurar uma estrela acima do limite crítico. Presenciar esse fenômeno permitirá aos físicos ver o momento exato em que as forças quânticas se rendem à gravidade, um evento que dura menos de um milissegundo. É o laboratório cósmico supremo, onde a física teórica encontra a observação experimental em uma escala que nenhum acelerador de partículas na Terra jamais conseguirá replicar. Estamos prestes a ver o invisível se tornar real diante dos nossos olhos, provando que nem tudo no cosmos é um mistério do passado. A vigilância contínua sobre o J0952 nos coloca em uma posição privilegiada
e, ao mesmo tempo, humilhante perante a imensidão. A possibilidade de observar o nascimento de um buraco negro é um marco que redefine nossa relação com a evolução galáctica. Cada pulso captado por nossos radiotelescópios e cada leve distorção registrada pelas antenas gravitacionais são indícios de que o teatro da Via Láctea continua em plena atividade. O desfecho desta jornada pode nos revelar se as leis que governam a matéria no limite da densidade funcionam como previmos ou se o universo esconde segredos que ainda nem ousamos imaginar. Se o colapso ocorrer conforme as previsões nas próximas décadas ou séculos, o registro será o maior triunfo científico de nossa era. O céu noturno, com seu brilho enganosamente sereno, esconde tensões que moldam a estrutura do próprio tecido do espaço-tempo. Seguimos olhando para o J0952, conscientes de que o próximo piscar de olhos desse pulsar pode ser o seu último momento como estrela, dando lugar ao mistério eterno de um buraco negro que passaremos a chamar de casa. A pergunta final permanece: estamos realmente preparados para ver o nascimento de um monstro cósmico? A imagem clássica que todos carregam na mente sobre a nossa casa galáctica é a de um disco perfeito, um prato achatado de estrelas e poeira girando em uma dança silenciosa e imutável pelo espaço. Olhamos para o céu noturno e vemos aquela faixa esbranquiçada que os antigos batizaram de Via Láctea, imaginando uma estrutura estática, um cenário fixo onde o tempo apenas passa, mas não altera a arquitetura fundamental do cosmos. Mas o que aconteceria se a realidade fosse drasticamente diferente dessa visão estática que nos foi vendida por décadas de literatura astronômica? A verdade é que a estabilidade que atribuímos a essa espiral de centenas de bilhões de estrelas pode ser a maior ilusão da nossa compreensão astronômica atual. Enquanto nos sentíamos confortáveis com o modelo de uma galáxia plana, os dados enviados por uma sonda silenciosa, operando a mais de 1 milhão de quilômetros da Terra, começaram a sussurrar uma história completamente diferente. O que está acontecendo nas bordas da nossa vizinhança é um mistério que desafia as leis que pensávamos dominar sobre a formação e a evolução das galáxias. Se a Via Láctea não é o que pensávamos, o que será que ela está tentando esconder de nós, logo abaixo dessa fachada de perfeição geométrica que ainda hoje tentamos imprimir em nossos livros? Durante gerações, a comunidade científica operou sob a premissa de que a Via Láctea mantinha um perfil de estabilidade notável, com seu disco composto por braços espirais distribuídos simetricamente ao redor de um bojo central denso. A ideia era simples e elegante, um disco fino de estrelas, gás e poeira, girando de forma disciplinada. Esse modelo geométrico sugeria uma galáxia que se expandia de forma linear, onde as leis de movimento gravitacional ditavam órbitas circulares quase perfeitas, mantendo a estrutura em um plano horizontal inabalável. Essa crença não era fruto do acaso, mas baseada nas limitações da nossa própria posição geográfica dentro da galáxia. Como estamos presos em um dos braços espirais, nossa visão periférica sempre foi obstruída pela densidade da própria matéria galáctica. O consenso era de que a gravidade das estrelas e a força centrífuga resultante da rotação criariam um equilíbrio natural, forçando a matéria a se manter em um disco achatado. Afirmava-se que, uma vez formada, a estrutura galáctica encontraria seu ponto de repouso, movendo-se através dos éons como uma peça de maquinaria cósmica perfeitamente lubrificada e alinhada. Era uma visão reconfortante de um universo ordenado, onde a massa total da galáxia, distribuída de forma harmoniosa, impedia qualquer desvio drástico de sua forma original, tratando a galáxia como um sistema isolado que, uma vez montado, permaneceria em um estado de quase perfeita simetria durante toda sua existência, resistindo a deformações externas ou oscilações internas caóticas que pudessem comprometer sua integridade física estrutural. Os dados recentes provenientes da missão Gaia destruíram completamente essa ilusão de calmaria. A sonda, que mapeou bilhões de estrelas com uma precisão equivalente a medir a espessura de um fio de cabelo a 1000 quilômetros de distância, revelou algo chocante. O disco da Via Láctea não é plano. Ele é visivelmente deformado. Pior ainda, esse disco está oscilando como um peão que perde o equilíbrio. Em vez de uma superfície estática, a galáxia apresenta uma curvatura bizarra em suas bordas, onde a matéria se eleva e mergulha fora do plano galáctico de maneira contínua. Essa descoberta altera profundamente nossa percepção, pois mostra que o disco galáctico funciona mais como uma membrana flexível do que como uma placa rígida. A oscilação detectada sugere que o movimento de trilhões de objetos estelares não segue uma órbita paralela estável, mas sim uma onda de deslocamento que percorre toda a estrutura.
O fato é que o modelo de equilíbrio foi substituído pela evidência de uma galáxia em estado de estresse gravitacional constante. Imagine o disco galáctico como uma superfície de água atingida por uma pedra. As ondas se propagam, mas, neste caso, o impacto nunca cessa. A deformação é clara, o movimento é real e a simetria que jurávamos existir simplesmente não se sustenta diante da análise de dados brutais. Se o disco está se movendo de forma tão agressiva e assimétrica, significa que algo invisível está empurrando essas estrelas. O sistema não está em repouso, ele está reagindo a uma força externa que nem conseguimos visualizar diretamente, o que levanta a pergunta: quem é o escultor oculto que está deformando nossa casa? A natureza da deformação galáctica aponta para uma interação invisível mas poderosa, um fenômeno que só pode ser explicado pela influência de forças que residem além da borda visível da galáxia. A hipótese que ganha força entre os pesquisadores é a de encontros gravitacionais violentos com galáxias satélites, como a galáxia Anã de Sagitário. Quando essas vizinhas menores cruzam o disco da Via Láctea, sua gravidade atua como uma força de maré monumental, puxando matéria estelar e criando essas deformações que persistem por bilhões de anos. Não se trata apenas de uma colisão única, mas de uma série de eventos de interação que vem moldando o disco constantemente. A oscilação que observamos é o eco de eventos passados, um movimento pendular que a galáxia executa enquanto tenta se reequilibrar de uma perturbação que nunca termina. A estabilidade geométrica, portanto, é uma miragem temporal. O disco está, na verdade, sendo esculpido em tempo real por interações dinâmicas que envolvem matéria escura e galáxias vizinhas que ainda não catalogamos totalmente. A galáxia é uma entidade viva, reativa, acima de tudo, vulnerável a essas influências externas que ditam o comportamento das estrelas locais. Entender essa dança exige que abandonemos a ideia de que a galáxia é uma unidade isolada. Ela é parte de um ecossistema cósmico onde a posição de cada estrela é ditada pela proximidade de invasores galácticos, forçando a estrutura central a se curvar e ondular sob o peso dessa influência gravitacional externa que ignora as leis da estática e impõe uma dinâmica de caos organizado em larga escala. A descoberta de que a Via Láctea possui um disco deformado e oscilante muda o nosso papel no universo, transformando-nos de observadores de uma estrutura estática em testemunhas de um processo de evolução em curso. O que aprendemos com a missão Gaia não é apenas uma nova medida de distância, mas uma nova filosofia de observação. O cosmos não é um lugar onde as coisas simplesmente existem, é um lugar onde tudo reage e se transforma. Ao olhar para essas ondulações nas bordas de nossa galáxia, percebemos que a estabilidade é uma exceção, não a regra. Estamos navegando em uma espiral que está em constante conflito com seu próprio ambiente, sofrendo pressões que a mantêm em movimento, flexionando-se e adaptando-se a cada intrusão gravitacional. Esse movimento, longe de ser um sinal de falha estrutural, é o testemunho da vitalidade da nossa galáxia. Ela é o resultado de bilhões de anos de colisões, absorções e ressonâncias que nos trouxeram até aqui. A próxima década promete novas liberações de dados que irão detalhar ainda mais essas forças ocultas. Cada estrela que medimos com a precisão da nova geração de instrumentos nos dá mais uma peça desse quebra-cabeça, mostrando que a Via Láctea é muito mais complexa do que qualquer modelo de computador foi capaz de prever. Ao aceitarmos que nossa galáxia não é plana, passamos a compreender a profundidade das forças invisíveis que unem, separam e deformam tudo que existe sob a vastidão do céu noturno, preparando-nos para a revelação final de que nosso lar galáctico é, na verdade, um ambiente de fluxo perpétuo e beleza caótica. Se você pudesse voltar no tempo, retrocedendo cada segundo da história do cosmos, encontraria um momento de silêncio absoluto ou um limite intransponível. A ciência moderna nos oferece uma visão vertiginosa sobre a origem de tudo, mas o que acontece quando a própria noção de cronologia colapsa? Antes do Big Bang, não estamos apenas diante de um vazio, mas diante da desintegração das leis que regem a nossa realidade. O que muitos ignoram é que a singularidade, o ponto de origem que tanto estudamos, não é um evento que ocorreu no tempo, mas algo que, por definição, excluiu o tempo de sua existência. Entender isso não exige apenas um diploma em física, mas a coragem de aceitar que nosso calendário universal possui uma margem em branco, onde o antes e o depois simplesmente deixam de ser aplicáveis. Prepare-se, pois o quebra-cabeça que vamos montar hoje revela uma falha estrutural na nossa percepção da realidade. A ideia de que o tempo é uma constante onipresente é apenas uma ilusão local.
A percepção humana do universo é marcada pelo ritmo constante de um relógio que parece ter começado no momento da expansão inicial. A física clássica e a relatividade geral frequentemente nos impõem o tempo como a fundação sobre a qual os eventos se desenrolam. Sem a variável t, nossas equações sobre a formação de galáxias ou a trajetória de corpos celestes perdem o sentido. A crença fundamental é de que, se algo existe, existe dentro de um intervalo temporal que pode ser medido, retrocedido ou projetado. Ao rebobinarmos o filme cósmico como se fosse uma fita cassete, chegamos a uma densidade infinita, o ponto de origem que chamamos de Big Bang. É natural assumir que, antes desse instante zero, houvesse uma contagem regressiva, um corredor de eventos que antecedeu o nascimento das estrelas e do espaço-tempo. No entanto, essa visão é refém da nossa intuição tridimensional limitada, que insiste em procurar um início absoluto dentro de uma linha que talvez nem possua uma origem linear. A matemática que descreve a expansão sugere que o tempo é um componente indissociável da existência física, funcionando como uma malha que, ao ser removida, leva consigo toda a estrutura da nossa compreensão sobre a história do universo. E se o tempo for, na verdade, uma propriedade emergente, um subproduto da estrutura espacial que só surge após a singularidade ter sido rompida? A proposta de Arthur Hawking sugere algo que desafia nossa lógica, um universo sem condições de contorno. Em vez de uma linha que começa em um ponto preciso, o universo se comportaria como uma superfície fechada, semelhante à geometria da Terra. Tente caminhar em direção ao Polo Norte e pergunte onde está o início do planeta. A questão perde propósito porque, na superfície esférica, não existe uma borda ou um ponto zero de partida. Se aplicarmos essa geometria euclidiana ao espaço-tempo, a singularidade deixa de ser um momento inicial para se tornar uma configuração onde a distinção entre tempo e espaço é anulada. Nessa condição, o que chamamos de pré-Big Bang não é um período de tempo, mas um estado puramente espacial, uma singularidade onde o tempo, como dimensão, ainda não havia se cristalizado. A matemática torna-se o único idioma capaz de descrever esse cenário de espaço sem tempo, revelando que a nossa insistência em perguntar o que aconteceu antes do Big Bang é comparável a perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A resposta não é uma lacuna na informação, mas uma impossibilidade lógica gerada pela nossa tentativa de aplicar conceitos temporais em um ambiente onde o tempo, simplesmente, nunca foi parte da equação. A união dessas perspectivas nos leva a um território onde a física moderna atinge seu ápice de complexidade e mistério. Quando observamos os dados da missão Gaia, que mapeia com precisão absoluta as estrelas e a arquitetura espiral da nossa galáxia, aprendemos a admirar o tecido do cosmos em sua configuração atual. Mas, ao voltarmos nossa atenção para a singularidade, compreendemos que estrutura estelar é apenas o resultado tardio de um processo que não teve começo no sentido convencional. A singularidade atua como um filtro que desconecta a causalidade do tempo e a isola no domínio da geometria pura. O tecido do espaço-tempo, que hoje nos permite medir distâncias e prever movimentos, é, sob essa ótica, o resultado de uma transição de fase onde o espaço sem tempo deu lugar à expansão cronológica que conhecemos. Não estamos mais lidando com uma história de sucessão de eventos, mas com a gênese de um sistema onde a própria regra que define o antes e o depois foi criada pelo evento que a originou. Portanto, o conceito de singularidade não é um mistério a ser resolvido pela adição de mais tempo ao passado, mas uma revelação sobre a natureza fundamental da realidade. O tempo é um limite que define nosso universo, mas não contém. Ao contemplar o horizonte dos mistérios da Via Láctea ou os limites da física moderna, somos forçados a admitir que o universo não se importa com a nossa necessidade de encontrar um começo ou um fim. A ausência de condições de contorno, conforme proposto por Hawking, destrói a necessidade de um criador cronológico e substitui a urgência por uma elegância matemática insondável. O que existia antes do Big Bang não era um nada, mas um campo de possibilidades onde o tempo era uma variável latente, ainda não ativada. A singularidade permanece como o maior enigma científico, não porque é uma pergunta sem resposta, mas porque é uma pergunta que altera a própria estrutura da linguagem que usamos para descrever o cosmos. Enquanto a humanidade continua a mapear o céu através de instrumentos como os da missão Gaia, a busca por entender a singularidade nos devolve a uma humildade necessária. Somos observadores tentando medir as bordas de um círculo sem fim. Da próxima vez que olhar para o céu, lembre-se de que a luz que chega aos seus olhos é apenas uma pequena fração de uma história que, em sua origem, não conhecia o relógio. O universo é mais estranho do que imaginamos e talvez, em sua essência, seja exatamente aquilo que nunca poderemos medir.
o espaço absoluto que precede a existência do tempo. Olhe para o céu noturno e você verá pontos de luz que parecem eternamente estáticos. A verdade é que estamos mergulhados em uma vizinhança estelar extremamente dinâmica e surpreendente. O que chamamos de céu noturno é apenas a superfície de uma realidade muito mais complexa. O Sol, nossa estrela, é um objeto que muitos consideram um padrão universal de estabilidade. Mas o que aconteceria se você descobrisse que ele é a exceção e não a regra? A jornada que iniciamos hoje vai desvendar por que nossa vizinhança é um laboratório de excentricidades cósmicas. A cada passo, mergulharemos em distâncias que a mente humana mal consegue processar. Prepare sua curiosidade, pois o que está logo ali, há poucos anos-luz, desafia tudo o que você aprendeu sobre a natureza do nosso próprio quintal cósmico. Se você sempre pensou que o sistema solar era o modelo perfeito, prepare-se para o choque de realidade que reside nos nossos vizinhos mais próximos. O Sol é uma anomalia de tranquilidade em uma galáxia de caos. Em um mar de estrelas instáveis, nossa estrela se destaca por sua monotonia benevolente. A singularidade do nosso sistema reside no fato de sermos uma estrela solitária, sem companheiras gravitacionais que ameaçassem a estabilidade orbital dos nossos planetas. Durante bilhões de anos, essa configuração permitiu que a vida florescesse sob uma luz constante e previsível. Enquanto o restante da galáxia opera sob regimes de violência estelar, o Sol mantém uma constância na emissão de energia que protege a biosfera terrestre. É fácil subestimar essa estabilidade, mas ela é a chave para a sobrevivência. Observar a estrutura da nossa galáxia revela que a maioria das estrelas não desfruta desse privilégio. Elas vivem em sistemas complexos, onde a gravidade de terceiros dita o ritmo da vida. O isolamento do Sol é, ironicamente, o maior fator de sucesso para a complexidade biológica. Sem a interferência de uma segunda estrela ou a proximidade de jatos de radiação letal, construímos um refúgio. Contudo, essa percepção de paz é apenas uma ilusão baseada em nossa limitada perspectiva. Ao olharmos para fora, percebemos que o isolamento é apenas uma das muitas formas de ser uma estrela no universo, e a calmaria solar é uma raridade que nos protege de um destino muito menos clemente. A vizinhança imediata ao redor do nosso quintal estelar é repleta de exemplos que provam o quão hostil o cosmos pode ser. Tome como exemplo a estrela de Barnard, uma anã vermelha que se move com uma velocidade desenfreada através da Via Láctea. Ela não apenas se aproxima de nós, como possui uma natureza fria e antiga que desafia qualquer comparação com o nosso sistema. Ou pense no sistema Castor, um emaranhado de 6 estrelas que dançam em um balé gravitacional complexo, onde a estabilidade de um planeta seria um milagre estatístico. Não há calmaria em Castor. Há apenas a luta constante pela sobrevivência gravitacional entre companheiras brilhantes e anãs vermelhas. E não podemos ignorar a estrela de Próxima Centauri, nossa vizinha mais próxima, que é um lembrete constante da violência das anãs vermelhas com suas erupções solares capazes de esterilizar mundos inteiros. Enquanto o Sol nos aquece, Próxima Centauri dispara radiação que pode varrer atmosferas. Existe também o caso de AP Columbae, uma estrela jovem e explosiva que foi arremessada de seu berçário por um cataclismo gravitacional. Estes vizinhos não estão parados. Eles se chocam, se consomem e se transformam. A diversidade aqui é brutal e inegável, mostrando que o destino de um sistema estelar é ditado por encontros violentos e uma arquitetura que raramente permite o sossego que conhecemos. A singularidade do Sol desaparece diante da evidência de que a norma galáctica é o conflito. A grande revelação do mapeamento estelar moderno, impulsionado pela missão Gaia, é que a nossa localização na Via Láctea é apenas uma nota em uma sinfonia muito mais vasta e discordante. O sistema solar é um tipo de configuração, um modelo de sobrevivência entre tantos outros, mas não é a definição de todo o cosmos. Quando combinamos a estabilidade do Sol com a volatilidade de estrelas de nêutrons, como J0952, que está à beira do colapso, entendemos a natureza do tecido galáctico. Estamos em um braço espiral que atua como uma zona de passagem para fenômenos de alta energia e colisões de galáxias anãs como a de Sagitário. A compreensão da nossa vizinhança, portanto, exige que abandonemos o antropocentrismo estelar. O estudo da Via Láctea nos mostra que estrelas solitárias e sistemas binários convivem em um equilíbrio dinâmico e muitas vezes efêmero. O que chamamos de sistema solar é, na escala de tempo galáctica, uma configuração transitória.
A coexistência entre a quietude de anãs amarelas e a predação de estrelas que devoram suas companheiras em sistemas de viúva negra define a arquitetura da nossa galáxia. Ao integrar a singularidade do Sol à diversidade de objetos que nos cercam, passamos a enxergar a Via Láctea não como uma coleção de estrelas, mas como uma engrenagem gigantesca, onde cada vizinho influencia a evolução do outro, moldando as condições para a existência da matéria e da própria vida. Ao contemplar o mapa da nossa vizinhança estelar, percebemos que a nossa existência é fruto de uma precisão cirúrgica em um oceano de aleatoriedade cósmica. As estrelas que nos cercam não são apenas luzes no céu, são testamentos de processos físicos extremos que moldaram o nosso endereço atual. A jornada através da Via Láctea, com a ajuda dos dados da missão Gaia, permite que tenhamos uma visão tridimensional de onde estamos e para onde nosso sistema está sendo levado pela inércia da galáxia. Se hoje podemos debater a natureza das estrelas, as chances de encontrar oceanos em exoplanetas e a inevitabilidade de buracos negros, é porque aprendemos a olhar além do Sol. A lição final é de humildade. Somos parte de um sistema que compartilha o mesmo destino gravitacional de vizinhos tão distintos. O fato de estarmos aqui, observando estrelas que se movem com velocidades absurdamente diferentes, diz muito sobre a resiliência de um planeta que orbita uma estrela que, por pura sorte, escolheu o caminho do isolamento. O cosmos continuará a girar, as estrelas próximas continuarão a evoluir e a Via Láctea seguirá sua dança espiral, revelando sempre mais uma camada de sua complexa anatomia. O que nos resta é continuar observando, pois em cada ponto de luz na escuridão existe uma nova pergunta sobre a natureza de quem somos neste vasto e inimaginável território estelar. A Via Láctea não é uma estrutura estática e imutável flutuando serenamente no vazio. Durante décadas, a cosmologia clássica desenhou um modelo de evolução galáctica fundamentado no crescimento lento e constante. Imaginávamos a nossa casa como um organismo que acumulava massa de forma linear, uma acumulação paciente de poeira cósmica transformando-se em estrelas ao longo de eras. Contudo, essa visão poética e tranquila acaba de ser confrontada pelos dados mais precisos da história da astronomia. O que a missão Gaia revelou não é apenas um mapa de posições estelares, mas um registro fóssil de eventos violentos que mudaram a arquitetura da nossa galáxia para sempre. Estamos diante de uma revolução científica que questiona o próprio ritmo do universo. Se a formação estelar não é um fluxo constante, o que exatamente desencadeou os surtos de nascimento que observamos hoje? A resposta está escondida na cinemática das estrelas que mapeamos com precisão absoluta, revelando que a Via Láctea possui cicatrizes profundas de encontros colossais. Preparar-se para abandonar a ideia de um desenvolvimento pacífico é essencial para compreender como a matéria é realmente organizada no espaço-tempo. A precisão dos dados atuais nos obriga a olhar para o céu com uma nova perspectiva, onde a calmaria é apenas um intervalo entre tempestades gravitacionais que definiram quem somos. Tradicionalmente, a astrofísica ensinou que a evolução galáctica é um processo ordenado, dominado por leis de gravidade que agem em escalas temporais vastas e quase imperceptíveis para a experiência humana. O modelo de formação estelar gradual sugere que, à medida que nuvens de gás molecular colapsam sob o peso de sua própria massa, novas estrelas nascem de maneira distribuída. Esse paradigma defende que a Via Láctea cresceu ao atrair gás do ambiente intergaláctico, processando essa matéria em ritmos previsíveis. A ideia central aqui é a homeostase. A galáxia mantém um equilíbrio dinâmico, onde a taxa de formação estelar é regulada pela disponibilidade de combustível disponível. Esse conceito de equilíbrio é reconfortante e matematicamente elegante, permitindo que astrônomos criem modelos de evolução de sistemas solares sem recorrer a catástrofes externas. Quando olhamos para a estrutura da Via Láctea, com seus braços espirais organizados, a sensação é de uma máquina cósmica perfeitamente afinada. A estabilidade das órbitas, a distribuição de anãs vermelhas e a formação de sistemas como o nosso são tratadas como resultado desse fluxo de trabalho contínuo. Seguindo essa linha de raciocínio, a Via Láctea seria um reflexo de um processo que ocorreu de forma quase ininterrupta desde o início da história do cosmos. No entanto, a precisão milimétrica da missão Gaia trouxe uma variável perturbadora que exige uma reavaliação imediata de todo esse cenário, questionando a estabilidade que imaginávamos ser a regra universal de nossa galáxia. A análise da missão Gaia, porém, revelou evidências de um comportamento galáctico muito mais caótico. Quando mapeamos o movimento próprio de bilhões de estrelas, percebemos que o registro histórico de nascimento estelar não segue uma linha reta.
Pelo contrário, a cronologia estelar mostra picos repentinos de atividade, momentos em que a produção de estrelas disparou em ordens de magnitude superiores à média. O ponto crucial de inflexão coincide com períodos de interações gravitacionais severas com galáxias anãs, especificamente a galáxia anã de Sagitário. Esses encontros não são apenas vizinhos passando perto, mas eventos de colisão que comprimem violentamente o gás e a poeira interestelar. A onda de choque causada por essas colisões funciona como um gatilho, forçando o colapso de nuvens densas que, de outra forma, permaneceriam estáveis por mais bilhões de anos. A missão Gaia provou que nossa galáxia passou por pelo menos 3 grandes episódios de compressão desse tipo, há 6, 2 e 1 bilhão de anos. Esses picos de aceleração estelar são incompatíveis com o modelo de evolução lenta. Eles indicam que a Via Láctea é um objeto que viveu uma série de choques e reconfigurações. O fato de que quase metade de todas as estrelas do disco fino terem nascido durante esses eventos específicos prova que a nossa própria existência pode ser fruto de um desastre cósmico controlado. Onde esperávamos encontrar um processo contínuo, descobrimos os pulsos de uma galáxia que foi moldada por colisões e pela absorção violenta de estruturas menores, alterando irremediavelmente a trajetória de nosso próprio sistema solar. A solução para esse conflito entre o modelo calmo e a realidade turbulenta reside em uma nova síntese da história galáctica. Devemos aceitar que a evolução da Via Láctea é, na verdade, uma sucessão de estados de quase equilíbrio interrompidos por eventos catastróficos. O que chamamos de formação estelar não é um processo singular, mas uma resposta dual. Existe um nível basal, contínuo, de formação estelar, mas ele é sobreposto a pulsos de alta intensidade gerados por interações gravitacionais. A formação de estrelas, portanto, comporta-se como um fluido que é subitamente comprimido. Isso significa que a arquitetura da galáxia, suas barras centrais, o bojo e a estrutura dos braços espirais deve ser compreendida como resultado acumulado dessas intervenções externas. Essa interpretação integra os dados de Gaia com a teoria da relatividade geral, visto que a própria estrutura do espaço-tempo galáctico sofre distorções durante esses encontros. Se olharmos para a deformação observada no disco da galáxia, percebemos que ela é uma evidência física persistente de uma das últimas grandes perturbações que ocorreram em nossa vizinhança. Estamos, literalmente, habitando o resultado de uma dessas colisões. A transição da singularidade do Big Bang para a estrutura complexa que vemos hoje envolveu fases de escuridão e surtos de luz. A proposta de integrar eventos catastróficos na cronologia estelar permite que expliquemos por que algumas estrelas parecem tão diferentes em composição e trajetória, revelando a história das galáxias que foram consumidas. O quebra-cabeça da Via Láctea não se resolve com a suposição de um processo uniforme, mas com o reconhecimento de uma dinâmica de interrupção contínua. Ao olharmos para o céu, não vemos mais apenas pontos fixos de luz, mas o registro de um passado tumultuado. A missão Gaia nos forçou a reconhecer que a Via Láctea é um organismo que respira através de colisões e surtos de nascimento. A descoberta de que o nosso Sol e seu sistema solar podem ter sido forjados no fogo de uma interação gravitacional há quase 5 bilhões de anos muda completamente o sentido de nossa origem. Não somos filhos de uma evolução serena, mas os sobreviventes de um processo de contínua transformação catastrófica que ainda está em curso. A Via Láctea continua a se ajustar. As ondas de densidade de gás e a migração estelar são reflexos de um sistema que busca o equilíbrio enquanto lida com as consequências de colisões passadas e futuras. Compreender que a formação estelar é acelerada por eventos externos abre um horizonte para o estudo da habitabilidade, pois esses períodos de alta energia também ditam a dispersão de elementos pesados e a formação de sistemas planetários. O futuro da exploração galáctica depende dessa nova compreensão. Ainda temos liberações de dados da missão Gaia programadas para o futuro, que trarão ainda mais clareza sobre como as forças ocultas da gravidade moldam o tecido da galáxia. A história da nossa casa estelar continua a ser escrita, revelando a cada nova observação que, no cosmos, o mistério e a violência são os verdadeiros motores do progresso. A quietude é apenas uma ilusão temporária, enquanto a galáxia prepara-se para sua próxima transformação, conectando a singularidade do passado ao destino inevitável que as leis da física nos impõem. Imagine que você está em uma sala totalmente escura, repleta de objetos em movimento constante.
Você não consegue ver a maioria desses objetos, mas nota que, em certas áreas, o ar se desloca, a poeira dança e as trajetórias de pequenas luzes que você consegue enxergar são bruscamente desviadas. Essa é a realidade da nossa Via Láctea. A ciência tradicional sempre nos ensinou que os buracos negros são os faróis destrutivos do cosmos, visíveis apenas quando destroem matéria, engolindo gases e disparando raios-x em um espetáculo de luz. Mas o que acontece quando o monstro está em silêncio? O que ocorre quando um objeto massivo, capaz de dobrar o espaço-tempo, decide não se alimentar? A astronomia moderna enfrenta um desafio que redefine nossa compreensão do censo estelar da nossa própria galáxia. Estamos prestes a descobrir como a ausência de luz se torna a prova mais contundente da existência de titãs invisíveis. O que a missão Gaia nos revelou sobre esses silenciosos habitantes da Via Láctea desafia a lógica dos manuais de astrofísica que ignoravam tudo que não emitia radiação. Prepare-se, porque o mapa do nosso lar galáctico acabou de ganhar uma camada oculta, onde o vácuo não é vazio, mas densamente povoado por abismos gravitacionais à espreita. Durante décadas, a astrofísica concentrou suas lentes apenas no brilho das entranhas dos buracos negros ativos. Acreditávamos que o destino de um buraco negro era inevitavelmente marcado por um banquete cósmico. A lógica era simples e sedutora. Se algo possui massa infinita e gravidade imensa, ele deve atrair matéria para perto. Essa matéria, ao ser acelerada até velocidades próximas à da luz, aquece e emite radiação. É através desse brilho de acreção que catalogamos os maiores mistérios do universo. Observamos a luz que escapa da borda do evento, o brilho das estrelas sendo devoradas e o rastro de plasma que indica a presença de um devorador. Sem esse espetáculo luminoso, o objeto era, para fins científicos, inexistente. A singularidade, termo que tanto assombra quanto fascina, era considerada uma entidade que precisava se revelar através da destruição para ser contada. Se uma estrela colapsasse em um buraco negro, por sorte, não houvesse nuvens de gás ou estrelas companheiras próximas para nutrir sua fome, esse objeto tornava-se um fantasma. Ele vagava pelo tecido do espaço-tempo sem deixar pistas, sem emitir o espectro eletromagnético que buscamos incansavelmente com nossos telescópios de espectrografia. A ciência, presa ao dogma da luminosidade, manteve esses gigantes escondidos no escuro absoluto da nossa ignorância matemática, ignorando que o silêncio gravítico pode ser tão barulhento quanto um pulsar em chamas. A descoberta de objetos massivos e invisíveis através de perturbações gravitacionais mudou permanentemente o cenário da exploração espacial. A missão Gaia não foi desenhada apenas para medir estrelas. Ela foi concebida como uma régua de precisão absoluta, capaz de detectar o movimento de uma estrela com a sensibilidade de medir um fio de cabelo a 1000 quilômetros de distância. Foi essa obsessão pela precisão que revelou o impossível. Ao rastrear as trajetórias estelares, os dados começaram a apresentar anomalias inexplicáveis. Estrelas que deveriam seguir trajetórias orbitais perfeitamente circulares ou elípticas, conforme prevê a relatividade geral, subitamente apresentavam oscilações. Elas cambaleavam no espaço, como se estivessem sendo puxadas por uma mão invisível. Ao mapear esses desvios, os cientistas perceberam que não se tratava de erro de cálculo, mas da assinatura gravitacional de um objeto massivo e silencioso. Estamos falando de buracos negros dormentes, que não emitem um único fóton de radiação, mas que dominam seu ambiente através de sua influência física. O movimento orbital de uma estrela próxima revela a massa oculta que a comanda. A detecção da Gaia BH1, BH2 e BH3 confirmou que esses monstros não estão apenas em galáxias distantes ou sendo alimentados por discos de acreção. Eles estão aqui, na nossa vizinhança galáctica, escondidos no tecido da Via Láctea. A perturbação gravitacional atua como uma impressão digital deixada no espaço-tempo, permitindo que os astrônomos pesem o vazio. É a prova de que a gravidade, longe de ser apenas uma força de atração, é uma ferramenta de busca que ignora a necessidade de luz para revelar a existência de corpos celestes extremos que antes considerávamos invisíveis aos olhos da física moderna. A detecção de buracos negros dormentes expande o censo estelar para níveis que sequer imaginávamos ser possíveis. A revelação de uma população oculta de monstros gravitacionais silenciosos transforma nossa percepção da estrutura da Via Láctea. Não estamos mais limitados ao que vemos brilhar através dos espectrômetros ou detectores de raio-x. Agora, cada estrela que observamos com missão Gaia torna-se um detector potencial de algo muito maior.
O censo atual da nossa galáxia era, na verdade, uma visão parcial, uma leitura distorcida que focava apenas na superfície luminosa. Com a inclusão desses abismos dormentes, a massa total e a dinâmica da nossa galáxia exigem uma reavaliação completa. Eles funcionam como âncoras gravitacionais que organizam o caos das estrelas espiraladas ao seu redor. A existência desses objetos sugere que a arquitetura do espaço-tempo é muito mais densa do que a simples contagem de estrelas visíveis permitia concluir. Eles são a prova de que a evolução galáctica é guiada, em grande parte, por forças que não tocam a luz, mas que moldam o destino de sistemas solares inteiros através de sua atração silenciosa. Ao integrar essas descobertas, passamos a compreender a Via Láctea não como um conjunto de objetos brilhantes, mas como um intrincado sistema de energias e pesos gravitacionais onde a escuridão absoluta desempenha um papel de liderança. O buraco negro dormente é o mestre de marionetes do cosmos, movendo as estrelas conforme suas órbitas, sem nunca precisar revelar sua face sombria aos nossos telescópios, bastando apenas a sua presença para ditar as regras do jogo orbital. Ao contemplar o trabalho realizado nos últimos anos, fica claro que a fronteira da física não reside mais apenas na observação do que o universo quer nos mostrar, mas no que ele tenta esconder nas dobras invisíveis de sua estrutura. A jornada pela Via Láctea não é mais uma caminhada pelas luzes, mas um mergulho corajoso na escuridão onde a gravidade atua como nossa única guia confiável. Buracos negros dormentes não são apenas curiosidades matemáticas ou exceções à regra da acreção. Eles são, provavelmente, os habitantes mais numerosos e influentes entre os corpos extremos do nosso universo. Eles repousam no silêncio entre as estrelas, alterando trajetórias e moldando o ambiente cósmico enquanto aguardam. O futuro da astronomia, com os dados da missão Gaia sendo refinados até 2030, promete revelar um mapa muito mais povoado do que o atual. Estamos deixando de ser observadores passivos de um show de luzes para nos tornarmos detetives de anomalias gravitacionais. A lição final é de humildade. Quanto mais aprimoramos nossa capacidade de ver, mais entendemos que a verdadeira arquitetura do universo é escrita em uma língua que não precisa de fótons para ser lida. O que está no escuro define o que está no claro, e entender essa relação silenciosa é o próximo grande passo para a humanidade desvendar a história da nossa galáxia, desde os seus fundamentos antes do Big Bang até a configuração dos braços espirais que hoje nos acolhem. O mistério persiste, mas agora sabemos exatamente onde procurar. Não na luz que brilha, mas no desvio que a escuridão impõe ao cosmos ao seu redor. A vastidão do cosmos guarda segredos que desafiam nossa compreensão sobre a arquitetura dos sistemas planetários. Observamos exoplanetas que possuem o tamanho de Netuno orbitando suas estrelas em períodos de tempo extremamente curtos, desafiando as leis da formação planetária convencional. O mistério que une a cosmologia e a evolução galáctica repousa sobre a origem desses mundos e a transformação que sofrem ao longo de éons. Enquanto olhamos para a estrutura da nossa galáxia, mapeada pela missão Gaia com precisão sem precedentes, percebemos que o que vemos hoje pode ser apenas um vestígio do que existia no passado. A busca pelo que aconteceu antes do Big Bang nos ensina que estados de transição definem a natureza dos objetos. O mesmo se aplica à vizinhança estelar, onde a vida e a morte de planetas são regidas pela radiação constante. O quebra-cabeça da evolução planetária não se resume apenas a poeira e gás, mas ao embate silencioso entre a gravidade planetária e a energia estelar desenfreada. Estamos prestes a desvendar como mundos inteiros perdem suas atmosferas, transformando gigantes gasosos em núcleos rochosos e áridos, alterando para sempre a arquitetura da Via Láctea. A massa de um planeta é determinada no seu nascimento, esculpida pelo disco protoplanetário original. A teoria clássica sugere que, durante a formação de um sistema, a distribuição de material obedece a regras rígidas de temperatura e distância do centro estelar. Mundos como Netuno deveriam manter sua integridade, protegidos por densas camadas de hidrogênio e hélio. A singularidade do nascimento estelar dita a composição química e a densidade inicial, criando uma identidade que o objeto deveria carregar por bilhões de anos. A ciência moderna ainda se apoia nos limites da física para entender por que alguns planetas retêm sua aura gasosa, enquanto outros falham. A massa, nesse contexto, atua como alicerce que mantém a atmosfera presa, um baluarte contra o vácuo espacial. Acreditamos que a estrutura de um planeta é uma sentença inalterável, um retrato estático de um momento de criação que, uma vez estabelecido, molda todo o potencial de habitabilidade futura.
Se a massa dita o destino, então planetas massivos estão destinados à grandeza, protegidos por sua própria densidade contra qualquer força externa que tente desnudá-los em suas órbitas próximas. A realidade, contudo, é muito mais brutal do que as equações estáticas sugerem. A proximidade extrema da estrela hospedeira atua como um sopro incandescente, forçando uma perda contínua de atmosfera através do fenômeno da fotoevaporação. Quando um planeta orbita seu Sol em poucos dias, como ocorre com objetos monitorados por missões de alta precisão, a radiação de alta energia ioniza as camadas externas de gases leves. O hidrogênio e o hélio não conseguem resistir ao bombardeio constante de fótons, sendo literalmente arrancados do planeta e expelidos para o espaço. Este processo transforma mundos do tipo Netuno, antes gigantes e envoltos em nuvens densas, em cascas rochosas despovoadas de sua essência. A missão Gaia e outras observações demonstram que existe uma lacuna notável na população de exoplanetas. Raramente encontramos mundos com certas dimensões intermediárias, sugerindo que muitos deles foram reduzidos à sua base sólida. A estrela hospedeira não é apenas um farol que ilumina o sistema, mas um predador que consome a atmosfera de seus próprios filhos, expondo seus núcleos rochosos e mudando radicalmente a história geológica desses mundos distantes que tentam sobreviver nas zonas proibidas de radiação. A compreensão da vida e da morte dos planetas passa inevitavelmente por este embate entre o nascimento gravítico e a exaustão radiativa. A observação de mundos como TOI 733b e a análise das atmosferas enriquecidas com metano ou vapor d'água, como visto em K218b, nos mostram que a habitabilidade é um equilíbrio precário, constantemente ameaçado pela atividade da estrela. Enquanto olhamos para a formação de buracos negros e as grandes ondas de gás detectadas pela missão Gaia, devemos lembrar que os detalhes ínfimos no movimento de um exoplaneta revelam a história de todo um sistema. A ciência continua a explorar os limites da física moderna, buscando entender por que alguns sistemas se estabilizam enquanto outros colapsam, seja através da transição para um buraco negro ou do desnudamento total de um planeta. O que aprendemos sobre a origem do universo e a estrutura da Via Láctea se funde na descoberta de que a matéria, assim como o tempo, é fluida e está em constante transformação. Estamos apenas começando a decifrar a arquitetura oculta da galáxia, uma obra que não foi esculpida em pedra, mas desenhada por forças invisíveis que continuam a moldar cada corpo celeste, desde a singularidade que deu origem a tudo até o pequeno planeta rochoso que gira, sem sua atmosfera original, nas sombras de uma estrela que nunca para de brilhar. Imagine o Sistema Solar não como uma ilha isolada no vácuo, mas como uma bolha em um oceano turbulento e invisível. Por milênios, a humanidade olhou para as estrelas e assumiu que o espaço entre elas era um vazio absoluto, um nada inerte que separava os pontos brilhantes da nossa galáxia. Essa percepção mudou drasticamente com dados recentes da missão Gaia, que revelaram uma estrutura complexa e dinâmica cercando nosso quintal cósmico. Estamos, neste exato momento, mergulhados em uma nuvem de gás quente e ionizado que desafia nossa compreensão sobre a estabilidade do espaço interestelar. A ideia de que estamos protegidos por uma bolha de segurança perfeita é uma ilusão reconfortante que começa a se dissolver diante de novas evidências astrofísicas. O que acontece quando essa bolha encontra as correntes densas de gás interestelar e como a própria estrutura da nossa vizinhança na Via Láctea molda a vida na Terra? Essa exploração revela que a estabilidade do Sistema Solar é uma batalha constante entre forças que não podemos ver, mas que definem o destino da nossa existência no cosmos. Prepare-se para questionar a própria natureza do vazio. A visão tradicional da astrofísica sustentava que o espaço interestelar era um deserto gélido e inerte, onde nada existia além de partículas espalhadas por distâncias vastas. Essa crença baseava-se na ideia de que, após a formação das estrelas, o material remanescente seria disperso pela radiação estelar, deixando um vácuo perfeito. Cientistas acreditavam que a heliosfera, a imensa camada protetora formada pelo vento solar, bastava para repelir qualquer ameaça externa, mantendo o sistema solar em uma bolha de calmaria absoluta. Nessa perspectiva, o vácuo funcionava como um isolante térmico e magnético, permitindo que os planetas orbitassem sem interferências externas, garantindo um ambiente estável para o desenvolvimento da vida. A matemática parecia confirmar isso, tratando o meio interestelar como um parâmetro desprezível em modelos de larga escala. No entanto, a precisão da missão Gaia trouxe uma luz nova para essa suposta inércia, revelando que o vazio é, na verdade, um ambiente carregado de energia.
Ao observar a trajetória da nossa estrela através dos braços da Via Láctea, ficou claro que não somos passageiros estáticos. A ideia de inércia cósmica não passa de um reflexo da nossa incapacidade de medir a densidade invisível que nos rodeia, ignorando o fato de que estamos navegando através de estruturas que, embora rarefeitas, possuem uma pressão dinâmica capaz de deformar a nossa própria proteção heliosférica em escalas de tempo astronômicas. A realidade revela um cenário muito mais hostil. O Sistema Solar viaja 10.000 anos através da nuvem interestelar local, uma região composta por gás quente e ionizado. Longe de ser um vácuo vazio, essa nuvem estende-se por 30 anos-luz e interage continuamente com a nossa heliosfera. Estamos surfando em uma interface onde a temperatura atinge 6.700 graus Celsius, um calor intenso que, paradoxalmente, não sentimos na pele por causa da baixíssima densidade do meio. A formação dessa estrutura é um mistério remanescente de colisões violentas entre bolhas de gás cósmico, um eco de eventos energéticos ocorridos há milhões de anos. A nossa heliosfera, a bolha magnética que mantém o vento solar expandido, está sendo comprimida pela pressão exercida por esse material interestelar. Partículas energéticas, como o isótopo ferro-60, encontradas presas em camadas de gelo na Antártida, servem como testemunhas silenciosas de que essa nuvem não é apenas um pano de fundo, mas um ambiente que deposita matéria exótica em nosso próprio planeta. Enquanto observamos a estrela Wolf 1061 ou a proximidade de sistemas binários como Alpha Centauri, percebemos que estamos cruzando fronteiras entre diferentes nuvens gasosas. O Sistema Solar está, neste momento, na borda desta nuvem local, prestes a transitar para um ambiente ainda mais rarefeito e, potencialmente, mais quente. Essa travessia contínua altera a eficácia da proteção contra raios cósmicos de alta energia, revelando que o espaço é um ambiente fluido e, muitas vezes, imprevisível. Ao contemplar o nosso lugar na nuvem interestelar local, percebemos que a segurança do Sistema Solar é um fenômeno efêmero em termos cósmicos. O que chamamos de vazio é, na verdade, um tecido complexo de forças interconectadas, um ambiente onde o Sol é apenas um participante em um teatro de escalas imensas. A missão Gaia nos permitiu mapear não apenas as estrelas, mas os movimentos invisíveis de fluidos interestelares que moldam o nosso destino. À medida que avançamos para fora da nuvem atual, entraremos em uma região do espaço com características distintas, exigindo que a heliosfera se ajuste a novos níveis de pressão e radiação. Esta jornada pelo espaço é um lembrete constante de que estamos profundamente ligados aos processos dinâmicos da nossa galáxia. A pergunta sobre o que existia antes do início do universo ou como as estrelas colapsam em buracos negros parece abstrata diante da realidade concreta da nossa vizinhança imediata, que continua a nos bombardear com pistas sobre a história do cosmos. O Sistema Solar permanece como um oásis de ordem no meio da complexidade, mas essa ordem é mantida por um equilíbrio precário. Ao encerrar esta reflexão sobre a nossa travessia, resta a certeza de que a curiosidade humana é o único instrumento capaz de decifrar o código de proteção que nos mantém vivos. Olhar para a escuridão da Via Láctea agora exige um novo olhar, não para o nada, mas para a vastidão de matéria invisível que define a nossa jornada. O futuro da nossa exploração depende de como entenderemos esse oceano de gás e energia que nos cerca, provando que, mesmo diante da imensidade, o conhecimento é a nossa única bússola confiável. A busca por inteligência fora da Terra tem sido historicamente limitada a um espelho do nosso próprio mundo. Olhamos para as estrelas e procuramos o que conhecemos. Planetas rochosos com atmosferas ricas em oxigênio, temperaturas amenas e, fundamentalmente, a luz reconfortante de uma estrela como o nosso Sol. Essa busca guiada pela semelhança cria um viés cognitivo que pode estar nos impedindo de enxergar a vida em lugares onde a física e a química parecem proibitivas. Se o universo é um imenso laboratório de possibilidades, por que insistimos em procurar apenas cópias da Terra? Existe algo fundamental nas leis da termodinâmica e da biologia que ignoramos ao excluir mundos gélidos ou locais de pressão esmagadora. A descoberta de exoplanetas como K218b, que possuem indícios de vapor de água e metano, reacendeu um debate antigo. Seria o nosso critério de habitabilidade um erro de perspectiva? A resposta para a vida no cosmos pode não estar sob a luz do dia, mas escondida nas sombras de mundos cujas leis operam de maneira completamente distinta do nosso padrão estelar. O mistério que nos consome hoje não é se estamos sozinhos, mas se a nossa definição de vida é estreita demais para reconhecer a biologia em sua forma mais exótica e resiliente.
Durante décadas, a astrobiologia sustentou que a vida é um subproduto da estabilidade. O paradigma dominante sugere que a biologia requer uma zona habitável estrita, onde a água líquida possa persistir na superfície, protegida por uma atmosfera densa e mantida por um ciclo termodinâmico previsível. Esse pensamento coloca a Terra como padrão ouro da existência biológica. Consideramos que o surgimento da vida exige um equilíbrio delicado entre radiação estelar e proteção magnética. Afinal, a nossa própria história evolutiva dependeu de milhões de anos de fotossíntese, convertendo a luz solar em energia química complexa. Sob essa ótica, planetas que carecem de uma estrela próxima ou que possuem atmosferas tóxicas são classificados como estéreis. A matemática das condições de contorno, utilizada para determinar a viabilidade de exoplanetas, frequentemente descarta mundos que se desviam dos parâmetros terrestres. Se um exoplaneta não exibe assinaturas espectroscópicas de oxigênio ou se a temperatura superficial foge da casa dos 20 graus centígrados, ele é movido para a lista de fracassos cósmicos. Essa abordagem científica, embora rigorosa, funciona como uma venda nos olhos dos pesquisadores. Ao restringir o conceito de habitabilidade ao modelo terrestre, limitamos a nossa busca a apenas uma fração dos mundos espalhados pela Via Láctea, ignorando que o universo, em sua vastidão, raramente se repete de forma idêntica. A natureza, porém, possui um desprezo notável por nossas classificações humanas. Nas profundezas dos oceanos terrestres, a quilômetros da superfície, existe um mundo onde a luz solar nunca penetrou e a pressão é capaz de esmagar qualquer submarino moderno. Em torno das fontes hidrotermais, onde minerais ferventes encontram a água gélida do oceano, a vida floresce com uma densidade que rivaliza com as florestas tropicais. Ali, organismos não dependem da fotossíntese. Em vez disso, utilizam a quimiossíntese, extraindo energia diretamente das reações químicas do núcleo da Terra. Estes extremófilos são a prova viva de que a biologia não é uma prisioneira do Sol. Se a vida pode sustentar ecossistemas inteiros no breu abissal terrestre, alimentando-se de enxofre e calor geotérmico, o que nos impede de encontrar algo semelhante em luas geladas como Europa ou Encélado. A visão de que a vida precisa de uma superfície ensolarada é derrubada pela existência de seres que prosperam em condições que, para nós, seriam letais. A capacidade desses organismos de habitar nichos extremos altera a própria fundação da astrobiologia. Quando observamos o exoplaneta K2-18b, a presença de metano e a possibilidade de um oceano profundo sob atmosfera de hidrogênio deixam de ser uma curiosidade astronômica para se tornarem um palco possível para processos metabólicos alienígenas. A pressão extrema, longe de ser um obstáculo para a vida, pode ser apenas mais uma variável em um sistema biológico que nós ainda estamos aprendendo a decifrar. O encontro entre a biologia dos extremófilos e os dados fornecidos pela missão Gaia e pelo telescópio James Webb está forçando uma reinterpretação radical da habitabilidade exoplanetária. Não precisamos mais buscar apenas o reflexo da Terra no firmamento. Podemos procurar pelas assinaturas de mundos subsuperficiais. A existência de oceanos sob crostas espessas de gelo ou de ambientes mantidos por decaimento radioativo e forças de maré coloca uma vasta classe de exoplanetas novamente no mapa. A habitabilidade, portanto, deixa de ser uma medida de distância em relação à estrela e passa a ser uma medida de fluxo energético e química disponível. A síntese desse novo paradigma nos mostra que a vida é, possivelmente, uma característica intrínseca de qualquer ambiente onde a entropia possa ser controlada e o gradiente químico permita a organização da matéria. Ambientes que antes chamávamos de desertos gélidos ou infernos de pressão agora aparecem como potenciais incubadoras de vida exoplanetária. Estamos, na verdade, ampliando a nossa definição de biosferas. Ao integrar a biologia de fontes termais terrestres com os dados espectroscópicos de planetas distantes, removemos o véu que escondia a biodiversidade do universo. O que antes víamos como um erro de medição ou uma ausência de sinais biológicos, agora começa a se transformar na promessa de uma biologia que não necessita de fotossíntese, mas que utiliza a própria geologia do planeta como fonte primária de energia para a complexidade biológica. A exploração dos limites da física e da biologia nos leva a uma conclusão inevitável. A vida no universo não é uma exceção, mas um fenômeno que habita as franjas do possível. A transição entre o que acreditávamos ser o único modelo viável para o que a ciência agora nos revela como uma diversidade de ambientes habitáveis redefine o nosso lugar no cosmos. Não somos o único padrão, somos apenas uma das muitas formas que a matéria pode assumir quando as condições permitem.
Olhar para os extremófilos em nosso próprio oceano e projetar essa resiliência em mundos que orbitam anãs vermelhas ou que flutuam em distâncias abissais é o maior salto intelectual que a astrobiologia já deu. O enigma de o que existia antes das primeiras estrelas, ou como a vida se organizou em meio ao caos termodinâmico, começa a ser respondido não com certezas, mas com uma abertura para o desconhecido. Cada dado coletado sobre exoplanetas, cada nova observação de sistemas binários e cada análise espectral de atmosferas ricas em hidrogênio nos diz que o teatro do universo é muito maior e mais lotado do que supunhamos. O próximo passo dessa jornada não será encontrar uma cópia da Terra, mas sim aprender a reconhecer os sinais sutis de uma biologia que, em sua estranheza, nos parece tão familiar em sua luta incessante para existir. O futuro da descoberta científica repousa na nossa capacidade de abandonar os preconceitos terrestres e aceitar que o universo, em sua criatividade, nunca deixa de nos surpreender com a audácia da vida. A busca por sinais de vida fora da Terra sempre foi limitada por uma visão antropocêntrica que prioriza a procura por oxigênio. Durante décadas, a astrobiologia sustentou que a presença desse gás em uma atmosfera exoplanetária seria a prova definitiva de que processos biológicos estariam ocorrendo em um mundo distante. No entanto, o avanço tecnológico permitiu observar atmosferas que desafiam esse paradigma, revelando que a biologia pode ser muito mais diversificada e criativa do que a nossa própria experiência terrestre sugere. O universo, em sua vastidão, não se restringe a cópias da Terra, e o limite do nosso conhecimento científico está sendo testado justamente onde a vida, em formas microscópicas, decide prosperar em condições inóspitas. O que acontece quando os instrumentos mais avançados da humanidade, como o telescópio James Webb, detectam substâncias que não deveriam estar ali, desafiando as leis tradicionais da química atmosférica? Esta é a fronteira que separa a suposição da descoberta científica, onde moléculas complexas sussurram segredos sobre mundos que sequer imaginávamos habitar. A percepção tradicional na astronomia estabeleceu o oxigênio como o grande marcador de habitabilidade. Historicamente, a ciência concentrou esforços em identificar atmosferas ricas em O2, porque, na Terra, ele é um subproduto direto da fotossíntese realizada por plantas e algas. Sem esse gás, o desenvolvimento de formas de vida complexas e multicelulares, como nós, teria sido drasticamente alterado. A lógica por trás dessa busca é simples. Se encontrarmos oxigênio, encontramos um ecossistema que processa luz solar para sustentar o metabolismo orgânico. No entanto, depender estritamente dessa evidência é um erro que pode esconder vastas populações microbianas operando em sistemas químicos totalmente diferentes. A rigidez dessa exigência exclui exoplanetas que possuem oceanos globais ou atmosferas densas, mas que carecem de uma biosfera baseada em oxigênio. Ao fixar o olhar apenas naquilo que nos é familiar, ignoramos que a própria história da vida na Terra começou muito antes de o oxigênio se tornar o componente majoritário da nossa atmosfera. Estamos buscando um espelho, enquanto a realidade cósmica nos apresenta um caleidoscópio de possibilidades químicas que permanecem invisíveis para quem olha apenas com as lentes do passado. A análise espectroscópica recente de exoplanetas como o K218b mudou radicalmente o cenário, trazendo à tona o metano e o sulfeto de dimetila. Na Terra, o sulfeto de dimetila é produzido quase exclusivamente pela vida marinha, especificamente pelo fitoplâncton, tornando um bioindicador extremamente potente. Quando detectamos essas moléculas em ambientes onde a geologia não consegue explicar sua abundância, a hipótese de uma origem biológica torna-se inevitável. Além disso, o metano, quando observado em equilíbrio com outros gases, pode sugerir a existência de organismos extremófilos que prosperam em profundidades oceânicas sob pressões esmagadoras e temperaturas extremas. Diferente do oxigênio, que pode ser gerado por processos abióticos, como a fotólise da água, a combinação de metano com vestígios de sulfeto de dimetila cria um perfil químico de difícil replicação sem algum tipo de mediador biológico. Esses micro-organismos não precisam de luz solar ou de uma atmosfera respirável por humanos. Eles extraem energia de fontes químicas, sobrevivendo em mundos que classificamos como inabitáveis apenas por estarmos imersos em nossas próprias limitações biológicas. A vida, na forma de metanógenos, desafia a necessidade de um ambiente paradisíaco. A convergência entre a astrofísica e a química molecular transformou a busca por vida em um exercício de decifração de assinaturas complexas em ambientes extremos.
Não se trata mais de encontrar um planeta com a temperatura da Terra ou com oxigênio em abundância, mas sim de identificar o desequilíbrio químico que apenas o metabolismo ativo poderia sustentar. Quando observamos mundos como TOI 733b, que possui uma densidade indicativa de oceanos remanescentes e uma atmosfera composta por vapor de água e outros gases, percebemos que o segredo não está na molécula isolada, mas na relação entre os elementos presentes. A transição para esse novo modelo exige que integremos dados de missão como Gaia e o James Webb para modelar como atmosferas ricas em hidrogênio interagem com superfícies oceânicas. A bioassinatura deixa de ser um item de checklist para se tornar um sistema dinâmico. Compreender esses processos requer o reconhecimento de que a vida é um agente geológico e atmosférico. Se o metano está presente e não há vulcanismo ativo para renová-lo, o que resta como explicação senão uma atividade orgânica persistente? Esta integração permite que cientistas mapeiem não apenas a localização de planetas, mas a viabilidade de ecossistemas alienígenas que operam em frequências químicas totalmente distantes do padrão terrestre. A exploração dos limites da física e da química moderna nos conduz a um destino onde a dúvida é a única certeza permanente. Ao nos afastarmos da busca obsessiva pelo oxigênio e ao abraçar a complexidade das bioassinaturas como metano e sulfeto de dimetila, passamos a observar o cosmos não mais como um vasto deserto, mas como um oceano de possibilidades biológicas. O mistério do que ocorre antes da formação de planetas ou durante a transição de um mundo gasoso para um rochoso é o palco onde essas descobertas ganham vida. Talvez o maior erro da humanidade tenha sido esperar que a vida se revelasse exatamente como nós somos, quando, na verdade, ela se esconde naquilo que mal compreendemos. A cada nova leitura espectroscópica, a cada mapa preciso produzido por missões como a Gaia, aproximamo-nos do momento em que a ciência confirmará que a Terra não é um caso isolado, mas apenas uma das muitas expressões de um universo biologicamente vibrante. O silêncio do espaço está sendo preenchido por moléculas que nos contam histórias de mundos onde a vida, em sua forma mais resiliente e microscópica, segue operando sem saber que estamos finalmente aprendendo a interpretar suas mensagens químicas complexas. A busca por essas assinaturas não é apenas uma questão técnica. É um espelho que reflete nossa crescente maturidade enquanto espécie capaz de reconhecer a existência de vida onde antes apenas víamos poeira, gás e o vazio estelar. Existe um lugar onde a matemática convencional simplesmente para de funcionar. Imagine o universo comprimido em um ponto de densidade infinita, uma singularidade onde nem mesmo o tempo consegue existir da forma como percebemos. Para entender o que aconteceu antes do Big Bang, precisamos encarar um paradoxo monumental. A física, que descreve o movimento dos planetas e a expansão das galáxias, entra em colapso total ao encontrar as leis que governam os átomos e as partículas subatômicas. Somos navegadores em um mar de incertezas, tentando mapear a arquitetura da Via Láctea enquanto observamos a missão Gaia revelar que a estrutura galáctica, com suas bilhões de estrelas e buracos negros estelares como Gaia BH3, é muito mais caótica do que os modelos antigos previam. Porque buscamos a origem. Porque o vácuo deixado pelo desconhecido é o combustível que impulsiona a ciência moderna. Se voltarmos a fita do tempo através de 13,8 bilhões de anos, chegaremos a um instante zero onde as condições de contorno da realidade foram escritas. Mas será que houve realmente um início ou apenas uma transição de estado que a física atual ainda não consegue traduzir? A resposta reside em uma lacuna profunda, a Era das Trevas que separa a singularidade primordial da arquitetura estelar que observamos hoje através dos dados espectrográficos das sondas espaciais. Prepare-se, pois o tecido do espaço-tempo não é o que parece ser. A relatividade geral é o pilar que sustenta nossa compreensão sobre o macrocosmo. Quando observamos o universo como um todo, a gravidade atua como a grande arquiteta que molda as espirais das galáxias e a trajetória das ondas gravitacionais detectadas por grandes observatórios. Segundo Stephen Hawking e sua proposta de ausência de condições de contorno, o universo não exigiria um criador externo ou um tempo anterior para começar, pois o próprio tempo, dentro da singularidade, seria uma dimensão curvada sobre si mesma, assemelhando-se à superfície de uma esfera. Não há bordas, não há um início definido no sentido linear que usamos para contar os dias ou anos. Em vez de uma linha reta, temos uma geometria euclidiana, um espaço fechado onde a origem se confunde com o todo. A relatividade nos ensina que massa e energia distorcem o tecido geométrico em que existimos.
Se retrocedermos até o instante zero, a relatividade prevê que a densidade se torna tão colossal que o próprio conceito de evento perde sentido. É aqui que a teoria de Hawking se destaca, eliminando a necessidade de um ponto de partida que exigisse uma causa fora do sistema. A Via Láctea, com suas estrelas de nêutrons e buracos negros, é apenas um reflexo tardio e dilatado dessa geometria fundamental estabelecida no momento em que o espaço e o tempo se separaram da singularidade primordial, consolidando a visão de um universo autocontido e matematicamente fechado em suas leis de campo. No entanto, ao descermos para o microcosmo, a solidez da geometria entra em conflito direto com a incerteza quântica. Se a relatividade geral desenha a curva do tecido, a mecânica quântica descreve as vibrações nervosas das cordas e partículas que compõem esse tecido. No instante zero, a concentração de massa é tão extrema que as flutuações quânticas não podem ser ignoradas. Enquanto o mundo macroscópico segue trajetórias previsíveis ditadas pela gravidade, o mundo microscópico vive de probabilidades. A singularidade não é apenas um ponto de densidade, mas um domínio onde a incerteza de Heisenberg dita que não podemos saber, simultaneamente, a posição e a velocidade de qualquer coisa. Se tentamos aplicar a relatividade ali, a matemática explode em infinitos que não fazem sentido. O comportamento quântico exige que o universo tenha uma natureza granulada, uma estrutura que não permite a suavidade das curvas previstas por Einstein. As leis que regem o nascimento de estrelas e a dinâmica de buracos negros estelares, que a missão Gaia mapeia com precisão milimétrica, revelam que a matéria interage através de forças fundamentais muito além da atração gravitacional. O conflito é claro. A relatividade quer um universo contínuo e previsível, enquanto a quântica exige um universo descontínuo, repleto de tunelamentos e estados sobrepostos. No instante inicial, o tempo não é apenas distorcido pela massa. Ele é um campo de batalha onde a física quântica dita as regras de criação de partículas, questionando se o Big Bang foi, na verdade, o colapso de um estado quântico anterior cujas propriedades ainda não compreendemos plenamente. A busca pela unificação destas duas realidades, a gravidade quântica, é o objetivo que define o ápice da ciência contemporânea. Precisamos de uma linguagem nova, uma matemática que consiga descrever como o macrocosmo, governado pela relatividade, emergiu da sopa quântica sem perder a coerência. Talvez a resposta esteja na forma como enxergamos a singularidade, não como uma falha na teoria, mas como a chave para uma dimensão onde espaço e tempo trocam de papéis. A ideia de que o tempo se comporta como uma dimensão espacial em condições de densidade extrema sugere que a separação entre o que é quântico e o que é gravitacional é apenas uma ilusão causada pela nossa perspectiva limitada do tempo linear. Quando analisamos a evolução da Via Láctea e observamos fenômenos como a colisão da galáxia de Sagitário, percebemos que o universo é um organismo em constante transformação, cujas leis de formação de estrelas e nascimento de buracos negros seguem uma lógica que integra o imenso e o infinitesimal. A singularidade, longe de ser um beco sem saída, funciona como um prisma que decompõe a realidade nas forças que observamos hoje. Ao reconciliar a proposta de Hawking com a mecânica quântica, começamos a vislumbrar que o instante zero não foi apenas o começo, mas o momento em que a simetria da natureza se quebrou. A matemática que buscamos deve ser capaz de descrever um estado onde a gravidade é quantizada, permitindo que a geometria da relatividade e a probabilidade quântica coabitem o mesmo espaço, revelando que a Via Láctea e todos os seus mistérios são apenas desdobramentos de uma harmonia primordial que ainda estamos aprendendo a decifrar. Chegamos ao limite da física moderna, onde as perguntas superam em muitas respostas confirmadas. O que aconteceu antes do Big Bang continua sendo o maior enigma científico, pois ele nos obriga a encarar as fronteiras da nossa própria capacidade de pensar e calcular. A jornada pela nossa galáxia, mapeada com a precisão dos dados da missão Gaia, mostra que, embora tenhamos catálogos de bilhões de estrelas, exoplanetas e buracos negros como BH3, ainda somos observadores dentro de uma cúpula que não compreendemos totalmente. Estamos presos dentro de um braço espiral, tentando olhar para fora, enquanto a própria física que usamos para olhar é o que nos limita. A singularidade, a expansão acelerada, as ondas gravitacionais e a natureza dos buracos negros são evidências deixadas para trás, como pegadas em uma praia que está sendo apagada pela maré da entropia. Se a mecânica quântica e a relatividade geral são as duas faces de uma moeda, o instante zero é o momento em que essa moeda foi lançada, girando tão rápido que não podemos ver qual face está voltada para cima. O aprendizado que extraímos de toda essa exploração é que a ciência não é uma conclusão absoluta, mas um processo contínuo de refinar o erro.
Cada vez que observamos a Via Láctea ou simulamos o nascimento de um buraco negro, estamos montando o quebra-cabeça de nossa própria origem. A dúvida é o que nos move, e enquanto houver mistérios sobre o que antecede o tempo, a humanidade continuará construindo telescópios cada vez maiores e teorias cada vez mais ousadas. O universo não nos dá respostas fáceis. Ele nos dá a oportunidade de continuar perguntando, pois no final de tudo, a compreensão do nosso passado cósmico é, na verdade, a compreensão do nosso próprio destino.